Capítulo 131 Luta Noturna. Sob o brilho da lua carmesim, um poste de luz a gás iluminava a área à distância. Lumian identificou as pegadas e as seguiu em ritmo cadenciado. Em pouco tempo, as manchas úmidas secaram completamente, deixando de fornecer pistas. No entanto, Lumian havia memorizado o tamanho, os padrões das solas e as características da marcha dos quatro conjuntos de pegadas, garantindo que não as confundiria com outras. Mesmo assim, rastreá-los provou ser um desafio. Ao contrário das ruínas da Vila Cordu, milhares de pessoas percorriam diariamente a Rua Anarquia e seus arredores, deixando inúmeras pegadas sobrepostas que se obscureciam e se destruíam mutuamente, dificultando a identificação de um alvo específico. Para piorar a situação, os vendedores ambulantes espalhavam lixo pelas ruas, e o ambiente deplorável criava outras distrações. Às vezes, Lumian sentia como se estivesse procurando uma gota d'água no oceano. Felizmente, era meia-noite e havia poucos pedestres na rua. A maioria era de alcoólatras, cujo cheiro característico e pegadas cambaleantes Lumian podia ignorar à primeira vista. Além disso, Margot e sua equipe não haviam se ausentado por muito tempo, então muitos vestígios permaneceram intactos. Lumian mal conseguiu acompanhar o ritmo. Ocasionalmente, devido ao ambiente ou à cautela de Margot, as pegadas desapareciam abruptamente. Mas Lumian não se deixou abalar. Ele se recompôs procurando à frente, à esquerda e à direita por distâncias consideráveis em busca de novos vestígios. Por meio de tentativas e erros, ele finalmente encontrou as pegadas que procurava. Assim, Lumian o seguiu até a rua do Rossignol, no bairro do Mercado, parando em frente a um prédio de apartamentos de 5 andares, longe de várias casas de dança baratas. As pegadas de Margot e seus subordinados levaram para dentro. Após uma análise cuidadosa, Lumian confirmou que os três bandidos finalmente haviam ido embora e caminhavam em direções diferentes. Em outras palavras, Margot era a única pessoa que restava no quarto do apartamento. Ele não precisa da proteção de seus subordinados, confiante em sua própria força. Lumian refletiu em silêncio, ficando cada vez mais certo de que seu alvo era um Beyonder. Ele examinou o corredor completamente escuro, pensando em como um caçador lidaria com os vestígios antes de retornar à sua residência. Suspeitava que, mesmo com uma lâmpada de carbureto e uma busca meticulosa, localizar Margot seria quase impossível e que ele poderia até cair em uma armadilha. Após alguma reflexão, Lumian formulou um plano preliminar. Desviou o olhar e dirigiu-se para a rua adjacente. Pouco tempo depois, ele se deparou com um homem bêbado e cambaleante na casa dos 20 anos, que mal conseguia andar. Quando o homem chegou a um poste de luz a gás com defeito e começou a vomitar, Lumian baixou o chapéu e se aproximou. Em voz baixa, disse: Quero comprar sua camisa por 1,5 verdor. A reação inicial do bêbado foi questionar se ele estava tão embriagado a ponto de estar tendo alucinações. Ele vestia uma camisa de tweed cinza azulada que comprara numa loja de roupas baratas no Le Marché du Quartier du Gentleman por apenas 1 verdor. Agora, alguém queria gastar 1,5 verdor, ou 30 lix, nessa velha peça de roupa que ele usava há 2 anos. Será que sou eu que estou louco, ou é esse cara que está louco? O bêbado fez um esforço para olhar para o seu interlocutor, mas a luz fraca revelava apenas uma figura sombria na escuridão. No instante seguinte, 2 moedas frias apareceram em sua mão. Instintivamente, o bêbado pesou as moedas e sentiu os padrões gravados no metal. Ele arrotou e perguntou: Por que você quer comprar isso? Se você não estiver disposto, encontrarei outra pessoa. Lumian fingiu pegar as moedas de prata de volta. Sem mais perguntas, o bêbado resmungou e tirou lentamente o casaco, esvaziando os bolsos. Quando Lumian saiu levando as roupas, o bêbado ergueu os olhos com dificuldade e acenou com a mão. Ah, lunático. Lunático que dá dinheiro. Claire. Quando Lumian voltou ao prédio de apartamentos na rue do Rossignol, ele havia trocado de roupa e agora vestia um boné azul escuro, um casaco de tweed azul acinzentado, calças desbotadas e um par de sapatos de couro gastos e sujos. Além dos itens que usaria mais tarde, ele gastou um total de 12 verdor. Lumian olhou para o apartamento escuro e de repente se viu perplexo. Por que eu tenho que mirar em um Beyonder como a Margot? Seus três subordinados não eram exatamente inocentes e eram claramente fracos. Eles não sabiam como encobrir seus rastros, então lidar com eles não deveria ser muito mais difícil do que matar uma galinha. O destino de ser atacado pelo fantasma de Montsouris não faria distinção. Porque eu estava obcecado em caçar Margot. Eu não era assim antes. Quando necessário, eu podia ser implacável e manter as coisas simples. Eu não me sobrecarregava desnecessariamente.
Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, os lábios de Lumian se curvaram num leve sorriso. Ele percebeu que havia escolhido instintivamente presas mais perigosas porque pareciam mais desafiadoras, fazendo-o sentir-se mais à vontade e despreocupado. Lumian olhou para o lado esquerdo do peito, escondido sob as roupas, suspeitando que aquela mudança fosse resultado da corrupção em seu corpo. Após alguns segundos de silêncio, reprimiu uma risada baixa. Pelo visto, estou um pouco louco, ele não pretendia mudar de alvo. Era como se já pudesse sentir o cheiro de sangue. Isso era tanto uma bênção quanto uma maldição. Com o boné abaixado, Lumian carregou uma pilha de itens e contornou o apartamento do alvo, indo em direção aos fundos. Ele dispôs a carne gordurosa, o enchimento inflamável do sofá e outros itens contra a parede, criando uma barreira à prova de fogo ao redor deles. Em seguida, Lumian acendeu um fósforo e o jogou na pilha. As faíscas se espalharam rapidamente pelos materiais mais combustíveis, crescendo e consumindo tudo ao redor. Uma densa fumaça preta subiu. À medida que a densa fumaça envolvia a área, Lumian gritou: Fogo! Fogo! Ele então correu de volta para a frente do apartamento e recuou para as sombras de um canto próximo. Seu plano era simples. Como não sabia em qual quarto Margot estava ou quais armadilhas ele havia preparado, ele a forçaria a se revelar. Se Margot fosse um piromaníaco, certamente perceberia que as chamas e a fumaça abaixo não seriam capazes de causar um incêndio de verdade. Sua reação seria muito diferente, permitindo que Lumian determinasse a sequência de Margot e decidisse se prosseguiria ou abortaria o plano. E com a fumaça subindo, as chamas bruxuleantes e os gritos de Lumian, os moradores do apartamento e dos prédios vizinhos desceram correndo as escadas em direção à rua. Como o incêndio não era grande e a fumaça não havia entrado no apartamento, ninguém se arriscou a pular. Em silêncio, Lumian concentrou-se intensamente na entrada do apartamento enquanto outros o substituíam para gritar e procurar a origem do incêndio. Segundos depois, uma figura saltou da janela do segundo andar, aterrissando com facilidade. Era Margot, vestido com uma camisa vermelha e calças compridas brancas como leite. Confiando em suas habilidades de beyonder e morando em um andar inferior, Margot não havia subido as escadas como os outros moradores. Em vez disso, ele pulou da janela. Ao aterrissar, ele olhou para trás, para o apartamento, e percebeu que o incêndio não era nada sério. Não havia necessidade de pular, o que o faria parecer em pânico e tolo. Naquele instante, Margot avistou uma figura usando um boné com aba e uma camisa cinza azulada emergindo de uma esquina. A figura, de cabeça baixa, apontou para Margot e riu. Olha só, esse cara é um idiota. As emoções de Margot explodiram em fúria. Seus olhos ficaram vermelhos quando ele avançou contra o homem que o zombava. Ele era rápido, mas a figura era mais rápida ainda. Já havia se virado e disparado para o beco mais próximo. Tudo o que Margot queria era dar uma lição no cara e ir atrás dele. Os dois correram para o beco escuro e deserto, um seguindo o outro. Thor, Thor, Thor. A figura correu em direção a uma barricada e saltou por cima dela com o impulso da mão direita. Ao aterrissar, ele viu a figura parar e se virar. No instante em que pousou, viu a figura parar e se virar. Sob o luar carmesim, Margot viu o rosto por baixo do boné azul escuro. Estava envolto em várias camadas de bandagens brancas, revelando apenas as narinas, os olhos e as orelhas. A mão esquerda da figura estava igualmente enfaixada, segurando uma adaga sinistra de cor preta como estanho. As pupilas de Margot dilataram e seu coração deu um salto. Ele percebeu imediatamente que havia sido vítima de algum tipo de provocação. Controlando seu desconforto, Margot sacou o revólver preto da cintura dele. Ele mirou em Lumian e ativou a provocação. Com essa faca. Idiota, estamos na era das armas de fogo. Bem. Margot puxou o gatilho, disparando uma bala diretamente na cabeça de Lumian. Lumian arqueou-se subitamente para trás, como se estivesse formando uma ponte. Então, ele se moveu horizontalmente, desviando do segundo tiro de Margot. Em seguida, Lumian se endireitou como uma mola e arremessou Mercúrio caído em direção a Margot como se fosse uma adaga voadora. Prevendo que seu inimigo possuía uma habilidade semelhante à provocação e possivelmente havia envenenado a arma, Margot não ousou enfrentá-la de frente. Ele girou o corpo rapidamente, permitindo que a adaga negra como estanho passasse por ele e se cravasse em uma fenda na barricada. Ao tentar se esquivar do ataque, Margot viu Lumian pular sobre ele como um tigre. Só então ele percebeu que as orelhas de Lumian estavam entupidas com grossos pedaços de papel, tornando-o quase imune à provocação de Margot. O melhor entendimento de um caçador sempre vinha de outro caçador.
Essa revelação enfureceu Margot mais uma vez, como se ele tivesse sido silenciosamente provocado pela destreza de seu oponente. Bom, Lumian cerrou o punho direito e atingiu as têmporas de Margot com um estalo seco. Margot bloqueou o golpe com o braço esquerdo. Simultaneamente, ergueu a mão direita e apontou o revólver para a cabeça de Lumian. Vamos ver como você se esquiva a essa distância. Um instante, Lumian inclinou-se para a frente como se fosse dar uma cabeçada no peito de Margot e agarrou o pulso direito dele com a mão esquerda. Entretanto, sua perna direita se ergueu com uma flexibilidade incrível. Não na parte de trás da cabeça dele, mas sim em Fallen, alojado numa fenda na barricada Mercury ao lado dele. A sinistra adaga preta como estanho alçou o voo, impulsionada pelo chute de Lumian, e voou direto em direção a Margot. Capítulo 132 Escorpião Negro. Colidir. Margot mal conseguiu se esquivar da adaga mortal que voava em sua direção, mas, ao fazê-lo, não conseguiu sincronizar o movimento rápido de Lumian com o de seu revólver. A bala atingiu a parede oposta, lançando fragmentos de pedra para todos os lados. Com um tilintar metálico, Fallen Mercury passou os unindo por Margot novamente e pousou no chão não muito longe dali. Lumian endireitou-se e rapidamente pisou com o pé direito no peito do pé do inimigo para impedi-lo de levantar o joelho e golpeá-lo no abdômen. Num piscar de olhos, Lumian estava praticamente grudado no oponente. Ele desferia golpes com as duas mãos, ora se defendia com os cotovelos, ora bloqueava com chutes baixos. Seus pés aplicavam chutes baixos e pisões, e seus joelhos se moviam para frente ou saltavam. Margot estava ocupada demais se defendendo desses ataques para mirar e revidar. O bandido sentia como se estivesse preso em uma tempestade implacável de golpes do oponente. Além disso, Lumian se manteve próximo, empregando técnicas de combate corpo a corpo para impedi-lo de recuar e usar sua arma. Para Margot, esse estilo de luta era ao mesmo tempo estranho e perigoso. Colidir. O cotovelo de Margot bateu com força na parede, fazendo a casa tremer. Pancada. O pulso direito de Margot estava torcido, e o revólver preto escorregou de sua mão, caindo no chão com um estrondo. Pá, pá, pá. Lumian desferiu uma saraivada de socos, cotoveladas, joelhadas e chutes, forçando o inimigo a recuar repetidamente. No final, Margot só conseguia bloquear instintivamente seus pensamentos incapazes de acompanhar os movimentos rápidos de Lumian. Contudo, ele pressentiu que já havia decifrado o padrão dos ataques do oponente e antecipado as sequências que se seguiriam. Ele poderia se defender de todos os ataques apenas com sua memória muscular. Em um instante, ele lançaria um contra-ataque. Instintivamente, Margot levantou o pé direito para bloquear o chute baixo que vinha em sua direção, mas ele não encontrou nada. O pé esquerdo de Lumian estendeu-se diagonalmente, desafiando os limites da flexibilidade humana. Ele empunhou a adaga negra como estanho que repousava silenciosamente ao seu lado. Ele atacou Margot para forçá-lo a se aproximar de Fallen Mercury. A adaga preta como estanho voou e perfurou a coxa de Margot. Margot se viu imobilizado por Lumian enquanto se equilibrava precariamente em um pé. Ele não teve muita escolha a não ser retrair o pé direito e girar levemente o corpo para se esquivar. O mercúrio caído roçou sua coxa e rasgou suas calças brancas como leite, deixando um rastro superficial de sangue. Pá, pá, pá. Lumian partiu para o ataque mais uma vez com as técnicas de combate corpo a corpo que Aurore lhe ensinara, dominando Margot até que ele não tivesse tempo de cuidar dos ferimentos na perna. Felizmente, o ferimento era superficial e sangrou pouco. Colidir. As costas de Margot colidiram com a parede. Durante todo o encontro, ele sequer teve a chance de falar. A outra pessoa continuava com os ouvidos tapados, sem temer qualquer provocação. O sangue de Margot ferveu, mas isso só serviu para alimentar sua determinação. Ele planejava trocar seus ferimentos por uma vantagem e escapar de sua situação atual. Naquele instante, seus braços erguidos não encontraram nada. Ele observou, confuso e chocado, o estranho homem com as bandagens brancas no rosto recuar voluntariamente e criar distância. Então, o misterioso homem se virou e disparou para longe. Enquanto corria, ele ergueu a adaga preta como estanho com os dedos dos pés e a agarrou com a mão esquerda. Momentaneamente atordoada, Margot estava prestes a perseguir o bandido quando ouviu passos vindos do beco. Ao ouvirem os tiros, dois policiais que faziam patrulha correram para o local com revólveres semiautomáticos pretos, alertados por moradores próximos que haviam descido as escadas devido ao incêndio. O que aconteceu? O que a sua gangue do veneno está aprontando de novo?
Perguntou um dos policiais, franzindo a testa ao reconhecer o rosto de Margot. Margot lançou um olhar de desdém para os dois policiais de camisa branca, colete preto e casaco preto do uniforme e respondeu: Eu fui atacada. Policiais, vocês chegaram tarde demais. Embora tenha dito isso, ele secretamente se sentiu aliviado por a polícia não ter chegado mais tarde e assustado o homem misterioso. Caso contrário, ele poderia ter sido caçado. Afinal, o Homem Estranho provavelmente era um provocador de sequência 8. Além disso, suas técnicas de combate eram claramente superiores às de Margot e sua astúcia lhe permitiu levar a melhor. O rosto do policial escureceu. Então, me acompanhe até aqui para prestar depoimento. Nós o ajudaremos a encontrar o agressor. Aliás, esta arma é sua. Ele apontou para o revólver que havia caído no chão. Margot zombou. Contar com você para encontrá-lo. Ah, essa é a piada mais engraçada que eu vi este ano. Essa arma pertence ao agressor. Leve-a embora. Dito isso, ele examinou rapidamente o ferimento para se certificar de que não havia sido envenenado. Então, ele saiu do beco tranquilamente, à frente dos dois policiais. O policial que falou primeiro tinha uma expressão feia. Ele tentou sacar a arma, mas seu parceiro segurou sua mão. Ao retornar para a rua do Rossignol, o rosto de Margot endureceu. Seu primeiro instinto foi correr para casa e confiar nas armadilhas que havia preparado para se proteger de uma segunda onda de ataques. Mas, alguns segundos depois, Margot descartou a ideia por achar que não era suficiente. Ele decidiu ir até a casa do chefe da máfia Poisonspur, Roger, o Escorpião Negro, e informá-lo sobre o ataque. Ele passaria a noite lá. Aquele era o lugar mais seguro para Margot. Margot enfaixou o ferimento na perna direita e correu da rue do Rossignol até a Avenue du Marché, dirigindo-se à locomotiva a vapor suíte e finalmente chegando à unidade 126, um prédio de 3 andares com um pequeno jardim nos fundos. Em pouco tempo, ele encontrou Roger, o Escorpião Negro, no escritório. Roger, um homem de meia idade com cabelos negros bem penteados, tinha o rosto ligeiramente rechonchudo e moldurado por olhos azuis profundos e frios. Vestido com um pijama de seda azul turquesa, Roger olhou para Margot com uma expressão vazia. Você foi atacada. Sim. Margot relatou os acontecimentos. Os olhos azuis de Roger escureceram subitamente, como se estivessem conectados a um abismo sem fundo ou a um inferno em chamas eternas. Após um instante, ele assentiu com a cabeça. Não há sinais de que você esteja amaldiçoado, mas você precisa ter cuidado. Seu sangue está naquela faca. Enquanto Roger falava, ele se aproximou de Margot. Primeiro, vou ajudá-lo a eliminar quaisquer perigos ocultos. Margot respirou aliviada. Obrigada, chefe. Ele seguiu Roger para fora do escritório e desceu as escadas até o porão. Ao acionar o interruptor e acender a lâmpada a gás na parede, Roger apontou para a estátua no centro e instruiu: abra e entre rastejando. A estátua retratava uma mulher com traços faciais delicados e as dobras de seu longo vestido eram representadas de forma vívida e realista. Margot caminhou até a estátua, abriu a porta escondida em seu abdômen e entrou. Assim que a porta secreta se fechou, um silêncio arrepiante tomou conta do porão. Roger, o escorpião negro, contemplou a estátua e entoou uma palavra na língua antiga de Hermes. Vida nova. Chamas negras, fantasmagóricas e indistintas irromperam da superfície da estátua, fluindo como água e queimando silenciosamente. Após 30 segundos, Roger disse a Margot: Você pode sair agora. Esse ritual era um método para eliminar os perigos ocultos de uma maldição. Ao entrar no abdômen da estátua feminina e emergir simbolizava um renascimento. Combinado com os poderes correspondentes do além, podia romper qualquer ligação com o objeto que tivesse caído nas mãos do inimigo. Espere por mim no escritório. Vou procurar pistas sobre o agressor, instruiu Roger após se certificar de que Margot estava ilesa. Margot assentiu com a cabeça e saiu apressadamente do porão em direção ao escritório. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Com o passar do tempo, Margot de repente sentiu seu corpo ficar insuportavelmente pesado, como se estivesse submerso em água gelada. Sua respiração tornou-se ofegante. As pupilas de Margot dilataram, mas ele não viu nada. Ele lutou com todas as suas forças como se estivesse preso por cordas invisíveis. Mal conseguia mover os braços, os dedos e os pés. Tac! Margot finalmente desabou no chão, mas a estranha sensação persistiu. Seu rosto ficou de um roxo anormal e sua boca permaneceu aberta. Seus pensamentos tornaram-se cada vez mais confusos. Por quê? Com essa pergunta em mente, Margot sucumbiu à escuridão que o envolvia.
Na porta do porão, Roger surgiu com uma expressão grave. Ele possui poderosas habilidades anti-adivinhação. Essa questão não é simples. Roger, o escorpião negro, refletiu enquanto retornava ao escritório. No segundo seguinte, seu olhar congelou. Ele descobriu Margot estirada no chão, com o rosto roxo e a parte inferior do corpo encharcada. Ele não respirava mais. Após o líder da gangue do veneno realizar um ritual para eliminar quaisquer perigos remanescentes de uma maldição, ele misteriosamente pereceu no local mais seguro da gangue do veneno, bem diante de Roger, o escorpião negro. Albert du Coq-Doré, quarto 207. Lumian, agora em traje limpo, assentiu com satisfação. O Mercúrio caído informou, através de suas vibrações, que a troca de destinos havia sido concluída. Isso significava que Margot seria imediatamente atacada pelo fantasma de Monsoris. Completar uma troca de destino após esfaquear alguém levava tempo entre 5 e 30 minutos, dependendo do destino desejado, da força do indivíduo e de sua resistência subconsciente. Se Lumian fosse o alvo e abrisse sua mente e corpo de bom grado, a troca de destino poderia ser realizada rapidamente, em segundos ou até em menos de 20. Olhando para a adaga preta como estanho em sua mão, Lumian sorriu com desdém. Quando eu tiver tempo, vou te ensinar código Morse. Do contrário, toda vez que nos comunicarmos, terei que ficar restringindo as opções com base no seu feedback. É muito tedioso. A lâmina trêmula de mercúrio caído parou, como se estivesse atordoada. Lumian, triunfante após uma caçada bem-sucedida, estava de ótimo humor. Com um sorriso travesso, provocou: Você se pergunta por que deveria aprender, mesmo sendo uma lâmina? A ambição é crucial. O mesmo vale para ser uma lâmina. Você quer permanecer assim para sempre? Então, ele perguntou: Que destino você trocou desta vez? Lumian estendeu seu senso espiritual à adaga preta com padrões, feita de estanho. Com a ajuda de Fallen Mercury, ele gradualmente decifrou as gotas do destino armazenadas dentro da arma. Isso representava o destino de Margot, que receberia pilhas de dinheiro de seus vários subordinados. Você tem um talento especial para escolher destinos. Lumian estava ocupado lutando e havia delegado a troca de destinos a Fallen Mercury. Ele apenas havia informado previamente que precisava de dinheiro. Após elogiar Fallen Mercury, Lumian ficou pensativo. Como esse destino se manifestará após a troca de palavras? Capítulo 133 Sofrimento. Lumian não conseguia entender, mas também não se deteve nisso. Ele arregaçou as mangas, expondo o braço direito, e o cortou com a lâmina mercúrio caído. Um breve momento de dormência foi seguido por uma dor familiar, mas ele não se moveu. Observou o sangue escorrer e tingir a lâmina prateada de carmesim. Quase instantaneamente, um rio ilusório de mercúrio, composto de símbolos intrincados, materializou-se diante dos olhos de Lumian. As gotas do destino armazenadas na adaga maligna escorreram de sua ponta e fluíram para dentro da ferida superficial. Lumian concentrou-se, esforçando-se para discernir o destino que buscava trocar. Ele se viu recebendo tratamento, se viu adormecendo após liberar suas emoções e se viu procurando por Ostatru. Cenas passaram pela mente de Lumian como se ele as tivesse presenciado em primeira mão. Logo depois, ele descobriu o destino de se aventurar para fora das catacumbas e encontrar o fantasma de Montsuris de alguns dias antes. Ele ergueu rapidamente a ponta do mercúrio caído e a lançou em direção aos símbolos complexos que pareciam ser formados pelo rio de mercúrio. Esse destino provou ser cruel, e Lumian não conseguiu despertá-lo em sua primeira tentativa. À medida que o rio ilusório desaparecia lentamente, a cena em sua mente tornava-se cada vez mais nebulosa. Ele canalizou apressadamente a maior parte de sua espiritualidade para a lâmina de mercúrio caído. Finalmente, com um segundo movimento, o destino de encontrar o fantasma de Montsori se libertou do rio ilusório, cor de mercúrio, e se reduziu a uma minúscula gota, semelhante a uma pérola de mercúrio de um termômetro quebrado. A gota ilusória fundiu-se rapidamente com a adaga preta como estanho. Só então Lumian soltou um suspiro de alívio. Ele sabia que havia escapado do fantasma de Montsuris e que agora Fallen Mercury podia ser considerada uma lâmina amaldiçoada. Assim que tratou o ferimento, uma estranha intuição o atingiu de repente. Guiado por essa intuição, Lumian saiu novamente do albergue do Coq-Doré, desviando-se de bêbados barulhentos e de uma briga acalorada. Ele retornou à rua do Rossignol e parou em frente ao beco onde havia agredido Margot. Franzindo a testa, ele entrou cautelosamente e passou por cima da barricada. No instante seguinte, o olhar de Lumian recaiu instintivamente sobre a sobra no canto. Algo permanecia em silêncio no reino da escuridão.
Percebendo sua importância, Lumian apressou-se, agachou-se e pegou o objeto com a mão esquerda enluvada. Era uma carteira de couro marrom, volumosa. Margot deixou cair? O dinheiro que seus subordinados saquearam e entregarão? Lumian compreendeu vagamente como aquela troca de destinos havia ocorrido. Embora não se lembrasse se Margot havia deixado cair a carteira durante a feroz luta ou se ela havia caído depois, isso não impediu Lumian de reivindicar o dinheiro. Ele retirou o maço grosso de dinheiro e esvaziou a carteira de moedas, contendo ouro, prata e cobre. Em seguida, jogou a carteira de lado e saiu do beco. De volta ao quarto 207 do Auberge du Coq Doré, Lumian acendeu a lâmpada de carbureto e contou meticulosamente sua recém-adquirida fortuna. No total, ele havia adquirido 1.265 verlo d'or e 15 cupete. A maioria eram notas de 10 verlo d'or ou menos. Havia apenas uma nota de 200 verlo d'or, uma de 100 verlo d'or e duas de 50 verlo d'or. Algumas notas de Louis d'or também estavam incluídas. Lumian encarou o dinheiro por alguns segundos antes de suspirar profundamente. Nem mesmo 10 doações de almas benevolentes se comparam a derrubar um chefe de gangue. Naturalmente, nem todo o dinheiro pertencia a Margot. Ele estava apenas guardando-o para a máfia do veneno. Lumian pegou um maço de notas pequenas, totalizando 200 verdor, e saiu do quarto 207, subindo as escadas. Em menos de um minuto, ele chegou ao quarto andar e parou em frente ao quarto 8. Ele lembrou que Margot havia visitado o Auberge du Coq Doré à noite para recolher a maior parte do dinheiro de uma prostituta sem licença chamada Etans. Naquele momento, um dos subordinados de Margot devia estar no comando, mas o dinheiro acabou ficando com ela. Sem bater, Lumian se agachou e deslizou a pilha de notas pela fresta embaixo da porta. Ele se endireitou rapidamente, virou-se em direção às escadas e desapareceu no corredor escuro. Lumian dormiu até às 6 horas, quando o sino da catedral tocou. Ele havia dormido profundamente na noite anterior, sentindo como se a poção provocadora tivesse sido parcialmente digerida. De manhã, procurarei Ostatru para ver se o SR. K respondeu. Também comprarei roupas melhores e cosméticos no quartier de l'Observatoire à tarde. Visitarei a loja de roupas baratas no Le Marché du quartier do Gentleman. Lumian não estava ansioso para se levantar. Ficou deitado, contemplando silenciosamente os planos do dia. Tendo escapado da ameaça do fantasma de Montsouris, ele colocou o disfarce de volta em sua lista de tarefas. Depois de ficar um tempo na cama, ele foi até o banheiro para se refrescar. Em seguida, desceu e comprou meio litro de cidra de maçã e um pão com linguiça de porco dos vendedores. Após saciar sua fome, dirigiu-se à praça da catedral mais próxima e encontrou um canto vazio para praticar as técnicas de combate que Aurore lhe havia ensinado. Lumian retornou ao albergue do Coq Doré às 9h30, com a intenção de descansar por uma hora antes de procurar Ostatru. Ao entrar no saguão do motel, ele avistou 3 camareiras limpando diversas áreas imundas sob a supervisão da Sa. Fez. O dono do motel contrata faxineiras todas as segundas-feiras. Somian desviou o olhar e caminhou em direção à escada. Naquele instante, passos ecoaram vindos de cima. Em 10 segundos, Charlie apareceu diante de Lumian, vestindo uma camisa de linho, calças escuras e sapatos de couro sem tira. Você não foi para o hotel? Perguntou Lumian, intrigado. Charlie bocejou e respondeu animado. Você não sabe? Estou de folga hoje. Podemos tirar um dia de folga por semana e escolher o dia que quisermos. Lumian deu uma risadinha. Esse dia de folga resulta em uma redução no seu salário mensal da Madame Alice. Charlie deu um sorriso sem graça. Ela tem seus próprios compromissos sociais. Enquanto conversavam, um odor fétido invadiu o quarto vindo da porta. Ur, baixo, desgrenhado e de cabelos grisalhos, e Michel entraram no hotel. Vocês não foram à estação de locomotivas a vapor. Charlie os cumprimentou calorosamente. Ur aproximou-se deles primeiro, mas depois manteve uma distância respeitosa. A zona comercial está um pouco caótica hoje. Planejamos descansar por um dia. O que aconteceu? Perguntou Lumian, curiosa. Ur instintivamente baixou a voz. Margot, da gangue Poisons pour Mob, está morta. Muitos gangsters estão procurando por alguém. Outras gangues podem entrar em confronto a qualquer momento. Há também muitos policiais presentes. Margot morreu. Charlie exclamou, surpreso. Ele tinha acabado de achar que o cara merecia morrer ontem e agora ele estava morto? Ura sentiu gravemente. Já ouvi várias pessoas comentarem isso. Suspiro, não vamos ganhar dinheiro hoje. Sua esposa, Madame Michel, o consolou. Se não sairmos, não precisamos almoçar. Podemos economizar algum dinheiro.
Antes que Lumian pudesse perguntar sobre a situação lá fora, Charlie, saindo de seu devaneio, se virou e correu escada acima. Os olhos de Lumian piscaram enquanto ele seguia atrás. Tum tum tum. Charlie subiu rapidamente até o quarto andar e correu para o quarto 8. Respirando fundo, bateu a porta de madeira. Quem é? Uma voz feminina ligeiramente rouca surgiu de dentro. Charlie anunciou seu nome em voz alta. Eu não disse que saia do expediente de manhã. Lá na tarde. Lembra, desvercodor. Sem desconto desta vez. Respondeu a voz feminina impacientemente, abrindo a porta. Este foi o primeiro encontro de Lumian com a mulher chamada Etans. Seus cabelos loiros caíam sobre os ombros, seus olhos da mesma cor estavam cautelosos e seu rosto marcado por apreensão. Ela aparentava ter 23 ou 24 anos, com uma aparência comum que só poderia ser descrita como delicada. Seu rosto e roupas estavam limpos, e seu vestido vermelho deixava à mostra uma generosa porção de pele clara em seu peito. Charlie informou Etans animadamente. Você sabia? Margot está morta. Ela está realmente morta. Etans olhou fixamente, perplexo. Após alguns segundos, sua voz ligeiramente rouca tornou-se aguda. Aquele demônio está mesmo morto. É verdade. Charlie assentiu sem hesitar. Você finalmente pode escapar daquele demônio. Você finalmente pode viver como uma pessoa normal. Etans olhou em volta, atordoado, observando os olhos inexpressivos de Lumian e a expressão animada de Charlie. Ele está morto. Ele está morto. Ela murmurou, pensando no dinheiro que misteriosamente aparecera em seu quarto. Ao começar a acreditar que Margot estava mesmo morta, sua visão ficou turva. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela não conseguiu evitar se agachar e esconder o rosto nos braços. Seu choro se intensificou, tornando-se cada vez mais incontrolável. Naquele instante, passos ecoaram da escadaria. Lumian virou a cabeça e viu um jovem de camisa branca, casaco e jaqueta preta se aproximando. Atrás dele estavam os 3 capandas de Margot. O rapaz tinha cabelos castanhos levemente encracolados e o rosto marcado por rugas profundas. Ele caminhou até os Etans, que choravam, agachou-se e sorriu. Sou Wilson, da gangue Poisonspur. A partir de hoje, cuidarei de você em nome de Margot. A expressão de empolgação de Charlie congelou. Os gritos de Ethan cessaram abruptamente. Erguendo lentamente o rosto banhado em lágrimas, ela viu o sorriso de Wilson e a sombra que seu corpo projetava. A sombra era tão densa que não podia ser dissipada. Lumian observava em silêncio, com a cabeça imperceptivelmente erguida. A caminho do primeiro andar, Charlie, que havia permanecido em silêncio por um longo tempo, não pôde deixar de perguntar: será que o sofrimento dos pobres realmente não tem fim? Gostei de algo que Aurelie escreveu, respondeu Lumian, com o rosto inexpressivo. Às vezes, a culpa não é nossa, mas do mundo. Assim que ele terminou de falar, 3 pessoas subiram do primeiro andar pisando duro. Eram policiais com uniformes pretos, coletes pretos, camisas brancas e botas de couro sem alças. O oficial de 1,85 metro de altura que liderava o grupo olhou para Charlie e Lumian e parou abruptamente. Pressionando a arma contra a cintura, ele perguntou com voz grave: Charlie Colente? Charlie ficou atônito. Sou eu, policial. O que houve? O policial fez um gesto para seus colegas e pegou algemas de aço. Enquanto seus 2 colegas cercavam Charlie, ele disse com uma expressão séria: Você é suspeito de assassinato. Vamos prendê-lo. Assassinato. O rosto de Charlie demonstrava choque, medo e confusão. Lumiam ergueu as sobrancelhas em surpresa. Enquanto o policial algemava Charlie com a ajuda de seu colega, ele o informou: Madame Alice está morta. Capítulo 134 Cortesã. O quê? A incredulidade de Charlie era palpável. Lumian compartilhou sua surpresa, lançando um olhar de compaixão para Charlie. Ele estava convencido de que Charlie não tinha motivos para matar Madame Alice. Afinal, enquanto ela vivesse, Charlie ganharia 500 verludor por mês durante os 6 meses seguintes. Segundo diversas publicações, essa quantia era quase equivalente ao salário mensal de um médico, advogado, funcionário público de nível médio, professor do ensino médio, engenheiro sênior ou subtenente da polícia. Para alguém que quase morreu de fome e só conseguiu emprego como aprendiz de atendente, era uma pequena fortuna. Enquanto seus 2 colegas subiam as escadas, o policial que havia algemado Charlie explicou secamente: Madame Alice foi encontrada morta em seu quarto no Hotel du Cygne Blanc esta manhã. Várias testemunhas confirmam que você passou a noite lá e só saiu perto da meia-noite. O medo e a confusão de Charlie aumentaram. Como isso é possível? Como ela morreu? Resmungando para si mesmo, ele se virou de repente para o policial,
com a ansiedade estampada no rosto, e insistiu. Ela estava viva quando eu saí. Juro por Saint Vieve. A voz grave do policial respondeu. O relatório preliminar da autópsia indica que a morte da senhora Alice ocorreu entre as 23h e a 1h da manhã de ontem. Além dela e da senhora, não foi detectada a presença de mais ninguém. Será que a outra presença não poderia ser humana? Lumian ponderou em silêncio, considerando o fantasma de Montsouris. Se não fosse pela falta de um disfarce adequado e pelo desejo de evitar o escrutínio dos detetives, ele teria expressado seus pensamentos. Impossível. Isso não pode estar acontecendo. Os olhos de Charlie se arregalaram e sua voz se elevou em protesto. Um policial, que havia escapado pouco antes, desceu do quarto andar, com um colar de diamantes brilhante na mão esquerda endovada de branco. Encontrei isto, informou ele ao oficial responsável. O policial acenou com a cabeça para Charlie, sem dar mais explicações. Olhou para ele solenemente e declarou: Charlie Colente, você está preso por assassinato. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Eu não fiz isso. Vocês estão me ouvindo? Eu não fiz. Charlie gritou, debatendo-se inutilmente. Apesar de seus protestos, ele foi retirado do albergue do Coq-Doré pelos dois policiais. A essa altura, vários inquilinos já haviam sido atraídos pela comoção até a escadaria, onde assistiram ao desenrolar da cena. Entre eles estava Gabriel, que parecia ter acabado de passar a noite inteira escrevendo seu manuscrito. Você acha que foi o Charlie? Perguntou Lumian ao dramaturgo, pensativo enquanto olhava para o corredor agora vazio. Gabriel havia aparecido antes e tinha uma noção aproximada da situação de Charlie. Ele balançou a cabeça, respondendo: Não acho que Charlie seja culpado. Ele não é um santo, mas também não é mau. Por que você diz isso? Perguntou Lumian, virando-se para ele. Gabriel ajustou seus óculos de armação preta. Charlie foi enganado e perdeu seu dinheiro, quase morreu de fome, mas nunca pensou em nos roubar. Isso significa que ou ele tem princípios e uma bússola moral ou tem pavor da lei. Em qualquer caso, basta para provar que ele não assassinaria aquela senhora. Lumian assentiu com a cabeça e depois deu uma risadinha. As pessoas podem ser impulsivas e mudar. Dito isso, ele subiu as escadas até o quinto andar. Este era o último andar do albergue do Coq-Doré. Grandes seções do teto apresentavam sinais de infiltração, como se uma chuva forte pudesse causar vazamentos. Lumiano aproximou-se do quarto 504, o quarto de Charlie, e retirou um pequeno fio que carregava consigo para destrancar a porta de madeira. Lá dentro, a mala, a cama e a mesa de madeira de Charlie haviam sido reviradas pelos dois policiais. Havia alguns objetos espalhados, mas eram poucos e distantes entre si. Lumian lembrou que, durante uma conversa com Charlie no bar do porão, ele havia mencionado ter penhorado seu único terno formal e muitos outros pertences enquanto estava desempregado. Ele ainda não tinha dinheiro para recuperá-los. Ao entrar, seu olhar se desviou e Lumian de repente avistou um retrato. Colada na parede em frente à cama, havia uma imagem de uma mulher com um vestido verde. A mulher aparentava ter quase 30 anos, com cabelos castanho avermelhados, olhos verdes já e lábios vermelhos brilhantes. Possuía uma beleza requintada, irradiando elegância. Lumian ficou surpresa. A mulher na pintura parecia estranhamente familiar. Ele percebeu que devia ser Susana Matisse, a infame prostituta que Charlie havia confundido com Saint-Vieve. Contudo, ele nunca tinha visto aquela mulher antes, então não havia motivo para lhe parecer familiar. Após refletir um pouco, Lumian de repente se lembrou de algo. Durante sua dança de invocação na sala 207, ele atraiu uma figura translúcida que era claramente mais poderosa do que as outras entidades. A figura também era feminina e apresentava uma semelhança impressionante com Susana Matisse no retrato. No entanto, uma tinha cabelo turquesa, a outra castanho avermelhado. O cabelo de uma era comprido o suficiente para cobrir seu corpo nu, enquanto o da outra era apenas comprido o suficiente para formar um coque. Além disso, a figura era ainda mais sedutora, aparentemente capaz de despertar desejos ocultos em qualquer um. O retrato de Susana Matisse não provocava tais sentimentos em Lumian. Consequência de orações mal direcionadas. Lumian assentiu silenciosamente em concordância. No passado, ele não teria questionado as ações de Charlie. Se isso significasse evitar a inanição, Lumian teria rezado sinceramente para uma prostituta, quanto mais para o anjo da guarda de Trier. Mas agora, através do Grimório de Aurore, Lumian havia adquirido uma compreensão básica das sequências introdutórias dos 22 caminhos divinos, dos tabus sacrificiais e do conhecimento místico associado.
Ele sabia que orar sem pensar podia ser perigoso. Após procurar por um tempo, ele saiu do quarto 504, pegou a lâmpada de carbureto e acenou para uma carruagem pública na Avenue du Marché, em direção ao quartier de l'Observatoire. Ao se aventurar no subterrâneo em direção à área onde Ostatru costumava se esconder, Lumian examinava periodicamente as sombras atrás dos pilares de pedra. Ele riu de si mesmo, pensando: não vou encontrar o fantasma de Montsouris de novo, né? Se fosse esse o caso, ele precisaria considerar se o fantasma de Montsouris tinha alguma ligação específica com algo que ele possuía ou se a corrupção havia alterado indiretamente seu horóscopo, resultando em uma sorte excepcionalmente ruim. Felizmente, as preocupações de Lumian se provaram infundadas. Ele encontrou Ostatru sentado sob um pilar de pedra, com uma fogueira crepitando por perto. A figura encapuzada e vestida com um manto preto olhou para Lumian e ofereceu um sorriso genuíno. O SR. K concedeu-lhe permissão para participar do nosso encontro quinzenal de misticismo às 9 horas da quarta-feira à noite. O olhar de Osta revelava uma sinceridade nítida, como se dissesse que o pagamento estava atrasado. Às 21h do dia seguinte, Lumian assentiu com um sorriso. Onde será o encontro? Encontre-me em casa uma hora antes. Eu te levo lá, respondeu Osta sem hesitar. Lumian assentiu laconicamente. Então eu te pago o resto. Tudo bem. Embora Osta parecesse um pouco desapontado, ele concordou. Lumian perguntou: do que devo ter cuidado na reunião? Cubra o rosto e esconda sua identidade, aconselhou Osta, baseado em sua experiência. Você não quer que os outros participantes o denunciem caso sejam pegos pelas autoridades, quer? Além do SR. K, ninguém deve saber de tudo. Lumian sorriu, retrucando: você já viu meu rosto e sabe quem eu sou. Devo considerar enterrá-lo em algum canto do subterrâneo de Trier depois do primeiro encontro. Osta estremeceu involuntariamente e forçou um sorriso. Você é um verdadeiro brincalhão. Mas, na verdade, eu não sei quem você é, onde mora ou o que faz. Além disso, é improvável que você tenha me mostrado seu verdadeiro eu. Prazer em perturbar a outra parte, Lumian encontrou uma pedra e sentou-se. Aquecendo-se no calor da fogueira, perguntou casualmente: você já ouviu falar de Suzanne e Matisse? Sim, eu tenho, respondeu Osta, com evidente entusiasmo. Por um tempo, ela foi a mulher dos meus sonhos. Comprei inúmeros pôsteres e cartões postais com a imagem dela. Há alguns anos, ela era a prostituta mais famosa de Trier, daquelas que frequentavam banquetes da alta sociedade. Ela esteve envolvida em inúmeros escândalos com membros do parlamento, altos funcionários e pessoas ricas. Corre o boato de que ela ganhava centenas de milhares de verludor anualmente, mas está fora dos holofotes há 2 ou 3 anos. Nana assumiu o seu lugar como a cortesã mais famosa de Trier. Suspiro, talvez ela tenha se tornado a amante permanente de alguém. Centenas de milhares de verludor? Lumian ficou surpresa. Uma cortesã de alto nível ganha mais do que a maioria dos autores de best-sellers. Isso não é normal. Costa tinha uma expressão peculiar. Uma cortesã de alto nível pode dormir com membros do parlamento, banqueiros e funcionários de alto escalão, mas um autor de best-sellers não pode um. Divertido e autodepreciativo, Lumian comentou: é verdade. O poeta Baudelaire disse certa vez que não há diferença entre um poeta e uma prostituta. O primeiro vende o produto de sua imaginação, a segunda, seu corpo. Prefiro corpos, admitiu Osta com franqueza. Lumian perguntou novamente: já ouviu falar da lenda de um fantasma feminino? Ela tem cabelos turquesa, longos o suficiente para envolver todo o corpo. Seus traços são requintados, capazes de encantar a maioria dos homens e despertar seus desejos. Não. Costa balançou a cabeça. Com um olhar melancólico, acrescentou: se um fantasma feminino assim realmente existe, eu adoraria encontrá-lo ao menos uma vez. Lumian se levantou e deu uma risadinha. Então prepare-se para uma morte súbita depois de fazer isso dezenas de vezes por noite. A expressão de Osta congelou. 15H, 27 Avenue du Marché, quartel-general da polícia de Le Marché du Quartier du Gentleman. Lumian, tendo gasto quase 300 verludor em 3 conjuntos de roupas de diferentes níveis de sofisticação, cosméticos acessíveis e outros acessórios para disfarce, entrou no salão incomumente barulhento. Algumas pessoas estavam sendo levadas para dentro, outras tiveram a sorte de sair, enquanto outras ainda discutiam em voz alta, causavam tumulto e proferiam palavrões, algumas batiam nas mesas e chutavam os bancos. Lumian, com os cabelos loiros penteados para trás, óculos de armação preta no nariz e um bigode nos lábios, tinha bochechas excessivamente claras. Vestido com um terno preto formal e carregando uma pasta marrom, aproximou-se de um policial que supervisionava a recepção.
Ele parou diante do homem, ergueu ligeiramente a cabeça e anunciou com confiança: Sou advogado pro bono de Charlie Colente. Gostaria de ver meu cliente. 135 confirmando a situação. O policial largou o jornal e avaliou Lumian, visivelmente incomodado com sua confiança descarada. Ele gesticulou para o caderno e a caneta tinteiro à sua frente, dizendo: Mostre-me sua licença de advogado e registre seu nome e o motivo da visita. Uma licença. Sério. Lumian, o advogado farsante, sentiu um arrepio de pânico. Ele não havia lido em inúmeros romances e jornais que simplesmente se identificar como advogado era suficiente para ter acesso a um cliente. Enquanto Lumian estendia a mão para a caneta tinteiro preta, sua mente trabalhava a mil, formulando um plano. Ele percebeu subitamente que o policial à sua frente havia voltado sua atenção para o exemplar recentemente descartado de Juventude de Trier, absorto na corrida anual de ciclismo de Trier. Ele parece não se importar com a licença do advogado. Uma ideia passou pela cabeça de Lumian. Imitando a caligrafia de Aurore, ele rabiscou seu nome, Guillaume Pierre, advogado pro bono, reunindo-se com o cliente Charlie Colente. Após anotar, Lumian se levantou e olhou ao redor com ar descontraído. Fingindo alegria, ele ergueu o braço e exclamou: Meu repolinho, quanto tempo! Rostos confusos se voltaram em sua direção. Lumian se virou para o policial que fazia o registro e murmurou: Avistei um amigo. A mensagem implícita: ele apresentaria sua licença de advogado mais tarde. Sem esperar por uma resposta, Lumian caminhou até um canto do salão. O agente lançou um olhar rápido ao registro antes de voltar sua atenção para a juventude de Trier. Já no canto, Lumian deu uma olhada rápida no policial distraído e, em seguida, virou-se para os espectadores perplexos com um sorriso de desculpas. Desculpe, eu te confundi com outra pessoa. Apertando a pasta, ele aproximou-se do policial que havia escolhido anteriormente, que agora vinha do cartório de registro. Lumian ergueu o queixo e exigiu com arrogância: Quero ver meu cliente Charlie Colente. Na República de Intis, os advogados possuíam um status social muito mais elevado do que os policiais comuns. O oficial olhou para trás, para o cartório de registro, não viu motivo para a preocupação e assentiu com a cabeça. Entrarei em contato com a pessoa responsável por esse caso para você. 15 minutos depois, Lumian se viu cara a cara com Charlie em uma sala segura, com dois policiais de guarda na porta. Quem é você? Perguntou Charlie, afundando em uma cadeira do outro lado da mesa, com os olhos cheios de confusão. Suas bochechas, antes rosadas, agora estavam pálidas, o medo estampado em cada linha de seu rosto. Ele tinha ouvido falar de advogados pro bono enquanto conversava com outros funcionários do hotel e sabia que eles eram fornecidos por agências governamentais ou organizações filantrópicas para suspeitos sem recursos. Ele nunca imaginou que um deles apareceria apenas meio-dia após sua prisão. Lumian sorriu, tirou os óculos de armação preta, piscou com o olho direito e falou com sua voz natural: Você não me reconhece? Sou seu advogado pro bono. Charlie olhou fixamente, estupefato. Após alguns segundos de observação cuidadosa, um lampejo de reconhecimento iluminou seu rosto. Mas antes que ele pudesse falar, Lumian colocou os óculos de volta e disse: Silêncio. Escute. Muito bem, muito bem. Charlie se pôs em posição de sentido imediatamente. O sorriso de Lumian desapareceu, substituído por uma expressão grave. Preciso saber todos os detalhes do que aconteceu. Só assim poderei limpar seu nome. Sério? Perguntou Charlie, com desespero na voz, como um náufrago agarrando-se a uma tábua de salvação. Fingindo profissionalismo, Lumian perguntou: Até que horas você ficou no quarto com Azar? Alice. Charlie esfregou o rosto, lutando para se lembrar em meio à confusão e à dor. Madame Alice pediu serviço de quarto. Entrei no quarto dela antes das 20h e fiquei até ela se cansar. Só saí à meia-noite. Naquele momento, ela tinha acabado de se deitar e ainda estava acordada. Ela ainda estava viva. Das 20h à meia-noite? Todos os dias. Esses 500 verdor não são fáceis de ganhar. Lumian ponderou, adotando então um tom de advogado. Você precisa ser honesto comigo. Esconder qualquer coisa só vai te prejudicar no final. Não estou mentindo. Essa é a pura verdade. As palavras, ações, postura e tom de voz de Lumian convenceram Charlie de que ele era realmente seu advogado de defesa. Após verificar mais alguns detalhes, Lumian perguntou: Depois que você conquistou o favor de Madame Alice, alguém expressou ciúmes? Muitos. Aprendizes e funcionários, todos tinham inveja de mim, Charlie se lembrou. Eles discutiram o assunto por um tempo antes de Lumian mostrar uma foto e entregá-la a Charlie. Veja se você reconhece esta pessoa.
Charlie exclamou, boquiaberto. Não é Saint Vieve? Porque ela estava vestida de forma tão provocante, com o peito à mostra. Confirmei que o retrato no seu quarto não é de Santa Vieve. Pertence à famosa cortesã Susana Matisse. Lumian substituiu, com tato, prostituta por cortesã para evitar que Charlie ficasse muito chateado. Ah, o rosto de Charlie se contorceu em confusão. Rezei para uma cortesã, não para um anjo. Mas porque minha sorte mudou para melhor. Não, se tivesse realmente melhorado, eu não teria sido preso. Lumian produziu outra foto. Ela ainda retratava Susana Matisse, mas ele já havia alterado a cor do cabelo da cortesã e feito algumas edições. Dê uma olhada nisso e me diga se você reconhece essa pessoa. Charlie examinou a imagem por alguns segundos antes de sua expressão se transformar em choque. Quem ela? Como isso é possível? Então você a conhece? Lumian sorriu de forma irônica. Charlie ergueu o olhar, com a voz oca, e ela é. Ela é a mulher dos meus lindos sonhos. Eu não te contei? Tive sonhos incríveis por alguns dias. Sonhei que estava fazendo amor com ela. Ela era tão apaixonada e gentil. Sei como você sabia que eu sonhei com ela. Eu não contei para ninguém. Porque você tem uma foto dela. O olhar de Charlie, agora fixo em Lumian, havia mudado completamente. Esse é mesmo o garoto sulista que eu conheço. Além de seu talento para pegadinhas e sua boa aparência, não havia nada de extraordinário nele. Os lábios de Lumian se curvaram em um sorriso enquanto ele olhava para Charlie. Observe com mais atenção quem está na foto. Charlie olhou fixamente para a imagem da mulher de cabelos verdes. Ao examiná-la, sua expressão se transformou em puro terror. Ele recuou involuntariamente, fazendo a cadeira ranger. Não, isso é impossível. Susana, Susana, ela é aquela prostituta. Gritou Charlie, incapaz de conter suas emoções. Essa revelação o deixou com a sensação de ter encontrado um espírito maligno. Após rezar para o retrato de uma prostituta, ele não só escapou da fome e encontrou um novo emprego, como também sonhou com ela e dormiu com ela. Não foi como encontrar um fantasma. Lumian sentiu com aprovação. Parabéns. Pelo menos você não é cego. Ele pretendia ajudar Charlie e divulgar informações como uma brincadeira para assustá-lo, mas as duas coisas não tinham relação. A porta da sala de interrogatório rangeu ao abrir. Um policial de guarda do lado de fora perguntou cautelosamente: O que aconteceu? Por que você está gritando? Eu o ajudei a se lembrar de alguns detalhes importantes, explicou Lumian calmamente. Charlie saiu do seu torpor. Sim, eu me lembro de algo muito importante. E de fato foi. O policial não insistiu e fechou a porta novamente. Ao ver isso, Charlie inclinou-se para a frente, agarrando a borda da mesa, e perguntou ansiosamente: Encontrei um espírito feminino maligno? Pode não ser um espírito vingativo ou maligno, disse Lumian, observando a expressão de Charlie suavizar-se ligeiramente antes de acrescentar: Pode ser algo ainda mais problemático do que isso. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Charlie empalideceu. Após uma breve pausa, ele perguntou apreensivo: Você quer dizer que Madame Alice foi morta por aquele espírito maligno? Ainda não tenho certeza. Lumian se levantou. Preciso examinar o cadáver da Madame Alice. Você sabe ao menos como examinar um cadáver para determinar a verdadeira causa da morte. Charlie achava seu vizinho cada vez mais enigmático. Lumian sorriu, mas não respondeu. Como advogado de defesa de Charlie, Lumian tinha o direito de inspecionar o cadáver sob supervisão policial, podendo inclusive solicitar a ajuda de um patologista independente. Assim, após assinar dois documentos em nome de Guillaume Pierre, Lumian foi escoltado até o porão da sede da polícia do distrito comercial e levado para o necrotério onde o corpo estava. O policial que o acompanhava abriu o armário, desabotou o saco para cadáveres e apontou para o corpo da mulher. Esta é Madame Alice. Em vida, Alice havia preservado muito bem sua aparência, com apenas leves rugas nos cantos dos olhos e da boca. Suas sobrancelhas castanhas e grossas emolduravam o seu rosto, suas bochechas estavam ligeiramente caídas e sua pele havia adquirido uma palidez cadavérica. Lumian olhou casualmente para o corpo e disse ao policial: Estou bem. Ele não era um patologista que viera para realizar um exame genuíno. Seu objetivo era meramente determinar a localização aproximada dos restos mortais de Madame Alice. Ao sair do necrotério, Lumian se virou para o policial que o acompanhava e perguntou: Onde fica o banheiro mais próximo? Iria à direita no final do corredor, respondeu o policial, apesar de sua crescente impaciência. Lumian apressou o passo e entrou no banheiro do porão. Assim que entrou, trancou a porta de madeira e realizou a dança da invocação no espaço apertado.
Em meio à dança frenética e contorcida, um vento gélido varreu o banheiro. Figuras vagas se materializaram uma a uma, seus rostos pálidos ou branco-azulados encarando Lumian com olhos vazios. Essas eram as obsessões persistentes dos falecidos. Lumian nunca tinha presenciado um espetáculo tão magnífico. Por um instante, sentiu como se estivesse rodeado por espectros fantasmagóricos. Ele se recompôs e continuou a segunda parte da dança enquanto procurava por Madame Alice. Logo em seguida, ele avistou a mulher de aparência feroz com sobrancelhas castanhas espessas. Lumian desembainhou o punhal ritual de prata e infligiu um ferimento, ordenando que Madame Alice se ligasse a ele. Madame Alice consumiu a gota de sangue e entrou no corpo de Lumian. Imediatamente, Lumian sentiu um arrepio percorrer sua espinha e seu peito ficou pesado. Sua respiração vinha em suspiros ofegantes. Sem hesitar, Lumian intensificou a obsessão de Madame Alice, dispensando qualquer seleção de suas características ou habilidades. Quase instantaneamente, a visão de Lumian escureceu e ele viu Madame Alice deitada na cama, com a boca e o nariz cobertos por um travesseiro de plumas. No entanto, não havia ninguém pressionando o travesseiro em seu campo de visão. 136 tentativa inicial de invocação. Lumian, consumido pela obsessão de Madame Alice, sentia cada vez mais dificuldade para respirar. Seu corpo doía com mais intensidade, como se tivesse encontrado novamente o fantasma de Montsouris e estivesse à beira da morte. Essa foi uma experiência verdadeiramente mortal. Temendo perder o controle, Lumian optou por não insistir. Ele ordenou que o espírito remanescente de Madame Alice deixasse seu corpo. Ofegante, ele enxugou o suor frio da testa antes de retomar sua persona de advogado novato, um tanto arrogante. Acompanhado pelo policial, ele retornou à sala de interrogatório. Charlie levantou-se de um salto, inclinando-se para frente com a mão apoiada na mesa. Seu rosto expressava uma mistura de ansiedade e expectativa. Sem esperar por uma pergunta, Lumian pareceu ouvir Charlie perguntar: "Qual é o resultado?" Lumian assentiu com a cabeça e fez um gesto tranquilizador. Seu gesto indicava que os resultados da autópsia estavam de acordo com suas expectativas. Um alívio instantâneo tomou conta do rosto de Charlie. Era como se ele tivesse gasto toda a sua energia naquele instante. Ele se deixou cair de volta na cadeira, fisicamente exausto. Diante dos dois policiais à porta, Lumian declarou firmemente: "Não se preocupem com mais nada. Eu cuido de tudo. Você só precisa fazer uma coisa. Durante o próximo interrogatório, conte toda a história a esses senhores sem omitir um único detalhe, por mais absurdo ou implausível que possa parecer. Claro, atenha-se ao que aconteceu até sua prisão. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre nossa conversa. Como um diálogo entre advogado e cliente poderia envolver táticas judiciais que outros não tinham o direito de conhecer, os dois policiais à porta não acharam estranha a última declaração de Lumian. Afinal, Charlie Colente era um jovem azarado que enfrentava um caso criminal grave pela primeira vez e precisava de um advogado. Provavelmente, ele não conhecia as regras e precisava de orientação explícita. Charlie captou a mensagem de Lumian: "Não revele à polícia que foi o que descobriu o problema com o retrato." Tudo bem. Charlie não estava tão zangado, aterrorizado ou perturbado como quando foi preso e levado para a delegacia, mas também não estava tão falante como de costume. Após sair da sede da polícia do distrito comercial, Lumian deu 2 voltas antes de encontrar um beco bloqueado por uma barricada. Ele trocou de roupa, tirou os óculos e alterou sua maquiagem. "Agora que tenho dinheiro suficiente, posso montar uma casa segura e um lugar para trocar de disfarces, baseado nos romances de Aurore." Lumian lembrou-se dos escritos de sua irmã, reunindo as peças do método para lidar com tais assuntos. Ele também tinha toda a intenção de comprar um exemplar de estética masculina. Dominar a maquiagem sem orientação era impossível. Ele havia se baseado principalmente em seu penteado, óculos e roupas para ocultar sua identidade. A caminho do Auberge du Coq Doré, Lumian pensou em como livrar Charlie de sua terrível situação. Quem é exatamente Susana Matisse, ou melhor, a criatura bizarra em que ela se transformou? Porque ela assassinou Madame Alice. Porque ela ajudou Charlie no passado e participou do ato sexual com ele no sonho. A perspectiva de escrever para a Senhora Mágica deixou Lumian inquieto. A julgar pela rapidez e pelo conteúdo da resposta anterior, ele percebeu a sua indiretividade. "Não me incomode a menos que seja importante." Se Lumian se deparasse com um problema envolvendo Susana Matisse, escrever para perguntar seria aceitável. No entanto, esse dilema dizia respeito apenas ao seu vizinho. Era muito provável que a mulher enigmática e poderosa, que detestava complicações, não respondesse.
Isso pode afetar a atitude dela em relação a Lumian. Se não vou perguntar à Senhora Mágica, por que não perguntar na reunião de misticismo do SR? Tá. Se os participantes forem Beyonders do nível de Ostatru, talvez não tenham a resposta. Enquanto Lumian refletia sobre isso, subiu as escadas e entrou em seu quarto. Seu olhar recaiu sobre a maleta que continha os grimórios de Aurore e ele teve uma súbita revelação. Porque eu deveria investigar Susana Matisse e lidar com ela pessoalmente. Meu único objetivo é resgatar Charlie. Mesmo que eu consiga descobrir a vulnerabilidade de Susana Matisse e derrotá-la, será que consigo coagir uma criatura peculiar como ela se entregar na delegacia? Se ela se atrever a ir, a polícia não se atreverá a recebê-la. Dadas as suas características, não se entregaria a uma orgia ali mesmo. Lumian rapidamente percebeu a distinção entre objetivos e meios. Não havia necessidade de tanto esforço para inocentar Charlie e garantir sua libertação da sede da polícia. Ele simplesmente precisava informar o Departamento 8, a Igreja do Sol Ardente Eterno e a Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas que o caso de Charlie envolvia elementos Beyonder e incentivá-los a intervir na investigação. Até mesmo um Beyonder de nível baixo, sem rede de inteligência ou poderes místicos, poderia detectar algo de errado com Susana Matisse. Não há razão para que os investigadores oficiais não pudessem descobrir a força invisível por trás da morte de Madame Alice. Eventualmente, eles não só verificariam a inocência de Charlie, como também o ajudariam a escapar das garras de Susana Matisse e resolveriam completamente a questão com a estranha criatura. Lumian tinha uma conjectura clara sobre os eventos subsequentes após o lunático do andar de cima ter buscado refúgio na catedral ao encontrar o fantasma de Montsouris. Ele insistiu para que Charlie revelasse tudo na delegacia do distrito comercial a fim de atrair a atenção dos Beyonders oficiais. No entanto, ele se sentiu compelido a agir. Não podia confiar apenas em policiais comuns. E se eles considerassem a história de Charlie uma invenção destinada a zobar da inteligência deles e recorressem à violência para forçar uma confissão imediata? O olhar de Lumian percorreu o jornal amassado sobre a mesa de madeira, recordando como ele ou sua irmã haviam recortado as palavras do livro azul e as juntado para compor uma carta pedindo ajuda às autoridades. Transformar a experiência de Charlie em uma carta e entregá-la a uma catedral próxima? Lumian sentiu, decidindo executar o plano. Munido do pedido de ajuda e da confissão de Charlie, isso deve despertar o interesse dos Beyonders oficiais. Quando estava prestes a procurar frases apropriadas na novela Wake, Lumian franziu subitamente a testa. Será que as autoridades poderiam associar um pedido de ajuda semelhante ao de Cordu? Será que me associariam, um criminoso procurado, ao Charlie? Lumian não sabia se Rian e seus associados haviam relatado integralmente suas descobertas aos Beyonders oficiais em todo o país, mas não estava disposto a correr esse risco. Imitar a caligrafia de Aurore. Ao contrário da assinatura de um advogado, que não levanta suspeitas, Rian e sua equipe sugeriram que a carta provavelmente passaria por diversas verificações, incluindo adivinhação. Me disfarçar de pedir para alguém escrever para mim? Enquanto seus pensamentos corriam soltos, Lumian de repente teve uma ideia. Posso invocar uma criatura do mundo espiritual para escrever para mim. Se as autoridades detectarem algum problema, não conseguirão fazer com que a criatura do mundo espiritual me identifique, pois não conhecem o encantamento de invocação. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais acreditava que era um plano sólido. Ele puxou uma cadeira, sentou-se e começou a elaborar o encantamento de invocação. A primeira frase foi, sem dúvida, espírito vagando no vazio. Após refletir um pouco, Lumian escreveu a segunda frase. A criatura amigável que pode ser subordinada. As criaturas do mundo espiritual invocadas precisavam estar sob o comando de Lumian para auxiliá-lo na escrita de cartas. A amizade proporcionava a proteção essencial ao invocador. Quanto à terceira frase, Lumian não tinha grandes expectativas. Ele simplesmente precisava incorporar os dois aspectos de ser fraco e proficiente em Intisian. Após alguns instantes de reflexão, a terceira frase surgiu no papel. Fraco, mas proficiente em Intisiano. Ufa, depois de escrever, Lumian suspirou aliviado. Em seguida, folheou o Grimório de Aurore e traduziu as poucas palavras que não dominava para o idioma de Hermes. Logo em seguida, ele montou o altar e começou a invocação. Logo em seguida, ele concluiu o ritual e observou a chama da vela adquirir uma tonalidade verde escura e expandir-se até ao tamanho de uma cabeça humana. Uma figura nebulosa e translúcida materializou-se, com a cabeça semelhante à de um boi e o resto do corpo à de um cão. Ajude-me a escrever uma carta, disse Lumian em Hermes enquanto contemplava a criatura do mundo espiritual.
O cão com cabeça de boi, perplexo, não respondeu. Ordeno que me ajude a escrever uma carta, enfatizou Lumian em Hermes. O cão com cabeça de boi parecia estupefato, como se não compreendesse nada. Lumian fez mais algumas tentativas, mas o cão com cabeça de boi continuou sem responder. Sem outra opção, ele encerrou a invocação prematuramente para preservar sua espiritualidade. Ele começou a refletir sobre o assunto. Não consigo me comunicar com aquele cara. Estar sujeito à subordinação não significa que seja possível comunicar isso com. Com essa constatação, Lumian modificou o segundo encantamento de invocação para uma criatura amigável com a qual se possa comunicar. Ser capaz de se comunicar significava ser capaz de fazer pedidos. Dessa vez, um caracol colossal emergiu das chamas verdes escuras. Olá. Lumian tentou cumprimentá-lo em Intisiano. O caracol emitiu uma voz etérea. Olá, qual é o problema? Também falava em Intisiano. Você pode me ajudar a escrever uma carta? Lumian ficou radiante. O caracol respondeu em tom preocupado, mas eu não tenho mãos. Lumian não teve outra escolha senão encerrar a invocação. Após alguma reflexão, ele mudou a frase fracote proficiente em Intisiano para fracote que sabe escrever em Intisiano. Saber escrever abrangia tanto o conhecimento quanto os requisitos físicos necessários. Em pouco tempo, Lumian completou sua terceira invocação. Ele viu uma criatura transparente semelhante a um coelho. Você pode me ajudar a escrever uma carta? Perguntou Lumian com grande expectativa. O coelho assentiu com a cabeça, pegou a caneta que estava sobre a mesa e escreveu uma palavra em Intisiano no papel. Uma carta. Os lábios de Lumian se contraíram. Essa criatura não parecia muito inteligente. Com determinação, Lumian pegou caneta e papel e rabiscou um pedido de ajuda, incluindo o retrato de Susana Matisse, detalhes sobre o sonho erótico, a morte de Madame Alice e a prisão de Charlie. Então, ele disse ao coelho: copie. O coelho pegou a caneta tinteiro e transcreveu diligentemente o texto. Em pouco tempo, concluiu sua tarefa. Lumian examinou o objeto e assentiu com satisfação. No segundo seguinte, seu sorriso congelou. O idiota não só copiou todo o conteúdo da carta, como também reproduziu sua caligrafia. Em outras palavras, estava no roteiro de Lumian. Lumian respirou fundo e expirou lentamente. Apontou para a revista Novel Weekly e disse: cópia nessa fonte. O coelho assentiu lentamente e reescreveu sem reclamar. Poucos minutos depois, Lumian recebeu um pedido de ajuda aparentemente impresso. 137 OA. Lumian examinou a carta com as mãos enluvadas e soltou um suspiro de alívio. Desta vez não houve problemas. Completar 3 rituais consecutivos de invocação de criaturas do mundo espiritual deixou exausto. Após pensar um pouco, Lumian perguntou à criatura do mundo espiritual semelhante a um coelho: Você pode me fazer outro favor? O coelho refletiu seriamente por alguns segundos antes de assentir lentamente. Lumião abriu o zíper de seu uniforme de trabalho azul acinzentado. Então siga-me primeiro. O coelho etéreo e transparente saltou do ar para o lado de Lumian, assumindo o papel de um companheiro leal. Lumian suspirou baixinho e disse: O que eu quero dizer é que você pode se esconder dentro das minhas roupas para evitar ser detectado por qualquer beyonder com percepção espiritual aguçada. O coelho tinha uma expressão vazia enquanto pulava para dentro das roupas de Lumian e se enrolava. Como não tinha massa nem peso reais, suas roupas podiam ser fechadas rapidamente sem deixar vestígios. Após guardar a carta no mesmo bolso, Lumian dissolveu a barreira espiritual, tirou as luvas e saiu da sala 207. Ele caminhou vagarosamente em direção à Avenue du Marché, aproximando-se da estação de locomotivas a vapor de Suite. Passava pouco das 5 horas e muitas pessoas ainda estavam trabalhando. A rua não estava nem lotada nem deserta. Grupos de transeuntes se dirigiam à placa da estação de transporte público ou procuravam a entrada do metrô. Carregavam suas bagagens e caminhavam a pé pelas ruas próximas em busca de acomodações temporárias para passar a noite. Lumian deu um tapinha no bolso direito e apontou para a caixa de correio a algumas dezenas de metros de distância. Abaixando a voz, disse: Está vendo aquele cilindro de metal verde? Ele sentiu uma vibração no bolso. O coelho havia respondido da mesma forma. Lumian suspirou aliviado e instruiu: Coloque a carta ao seu lado naquele cilindro de metal. Dito isso, Lumian massageou as têmporas e ativou sua visão espiritual. Ele observou o coelho emergir, envolvendo o pedido de socorro. A criatura manobrou pela multidão e alcançou o cilindro de metal verde.
Assim que Lumian pensou que o coelho depositaria a carta na caixa de correio e concluiria a missão com sucesso, a criatura entrou na caixa de correio com a carta. Momentos depois, saiu da caixa de correio e voou de volta para Lumian, deixando a carta lá dentro. Lumian fechou os olhos e se consolou. Suponho que seja considerado descartado. Ele então saiu da Avenue do Marché com o coelho e encontrou um beco vazio. Na linguagem de Hermes, informou ao coelho que a convocação havia terminado. Após o coelho retornar ao mundo espiritual, Lumian finalmente se sentiu em paz. Ele decidiu parar de ajudar Charlie. O resto dependeria de como os Beyonders oficiais lidariam com a situação. Se não fosse pelo fato de que este assunto é suficientemente intrigante, eu não teria me dado ao trabalho de ajudá-lo. Será que terei que lutar contra aquela criatura enigmática, Susana Matisse, que é claramente formidável, em nome dele? Lumian ponderou em silêncio. Ele deu uma risadinha. Em Cordu, se aqueles sujeitos grosseiros entendessem as características que Susana Matisse demonstrava, sem dúvida perguntariam, maliciosamente, se ele queria brigar com ela na cama ou no palheiro. É claro que Lumian poderia ser igualmente grosseiro ao lidar com eles. Em seu caminho de volta para a Rua Anarquia, ele descobriu uma loja de pastéis de carne e comprou um bolo de carne picante de pargo vermelho para o jantar. Acompanhado do refrigerante vendido por ambulantes, Lumian caminhava pela multidão enquanto comia, ocasionalmente desviando de mãos que discretamente tentavam pegar sua carteira. Em comparação com o bolo de carne de Rowen, o bolo de carne apimentado com pargo vermelho era menos gorduroso. O peixe era refrescante e delicado, a carne saborosa e crocante, a doçura sutil da massa tinha um toque picante e o aroma de especiarias e gordura aguçou as papilas gustativas de Lumian com uma textura rica. Após comer e beber até se fartar, ele agarrou a garrafa de vidro que ainda continha um terço do líquido vermelho claro e suspirou em sinal de satisfação. Não admira que os habitantes de Trier adorem bolos de carne. Quando tiver oportunidade, irei à Rue Richelieu, no bairro das Bibliotecas, e experimentarei o primeiro restaurante que criou redes na Perrot Beef Meatoir. Com base nos jornais e revistas que havia consultado anteriormente, ele conseguia recitar de cor diversas receitas famosas de bolo de carne. Bolo de carne degan, bolo de carne périgueux, torta de cajuto denan, torta de carne picada. Dando um gole no refrigerante com sabor de romã, Lumian virou na rua Anarquia. O que se deparou com seu olhar foi um quadro caótico. Os suspeitos de serem gangsters brandiam machados ou porretes, encarando-se na rua. Os pedestres se afastaram e os vendedores se retiraram da rua Anarquia 1 a 1. Os moradores das casas de ambos os lados bateram as janelas com força. Lumian não se aventurou mais longe. Recuou alguns passos e encontrou um pilar na parede para se esconder enquanto observava a cena com interesse. Ele suspeitava que seu assassinato de Margot, da gangue Poisons pour Mob, havia despertado as suspeitas de várias gangues no distrito comercial, culminando em um impasse. Após esperar quase 15 minutos, Lumian ainda não tinha visto os mafiosos entrarem em combate em grande escala. A expectativa pelo confronto deixou-o decepcionado. Ele praguejou baixinho: "Vocês vão fazer isso ou não? Serão bloqueando a rua sem lutar. Acham que tem tempo de sobra?" Com isso em mente, Lumian lançou um olhar para o prédio de 5 andares, de cor branco acinzentada, ao seu lado. Ele cogitou seriamente encontrar um quarto e arremessar a garrafa de refrigerante vazia entre as duas facções, enganando-as e fazendo-as acreditar que o líder da máfia rival havia sinalizado o início da batalha. Dessa forma, Lumian teria um espetáculo para apreciar. No momento em que estava prestes a colocar seu plano em ação, um grande contingente de policiais com uniformes pretos apareceu em ambas as extremidades da Rua Anarquia. À frente deles estavam oficiais em altos cavalos marrons ou pretos brandindo escudos e cacetetes. Eles avançaram em direção aos mafiosos, passo a passo, exalando uma pressão imensa que fez com que muitos dos gangsters vacilassem. Quando a polícia montada avançou, os arruaceiros reunidos na Rua Anarquia dispersaram-se. Alguns fugiram, enquanto outros foram espancados até caírem no chão. Lumian não conseguiu conter a vontade de aplaudir. Sua sede de emoção estava completamente saciada. Ele só tinha lido sobre cenas assim em romances e artigos de notícias, sendo que estes últimos muitas vezes omitiam os detalhes mais sórdidos. Em pouco tempo, a Rua Anarquia voltou à sua cacofonia habitual. Lumian terminou seu último gole de refrigerante de romã e voltou caminhando tranquilamente para o albergue do Coq Doré, entrando no quarto 207. Sentado ao lado da cama, ele repassou mentalmente todo o processo de escrever e enviar a carta para garantir que não tivesse deixado passar nenhum detalhe que pudesse expô-lo aos beyonders oficiais.
Após algum tempo, Lumian suspirou suavemente. Se eu tivesse um mensageiro, não teria sido tão problemático. Infelizmente, conseguir um mensageiro não foi fácil. Nem mesmo seu irmão Aurora tinha um. Até o momento, Lumian tinha conhecimento de apenas duas pessoas que possuíam um mensageiro. Uma era Madame Mágica e a outra era ela, vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, a quem Aurora havia mencionado. A expressão de Lumian foi escurecendo gradualmente. Se a Aurora em seu sonho de fato carregava alguma influência de seu fragmento de alma, era evidente que Aurora confiava muito no vice-presidente. Seu primeiro ato ao se deparar com um problema era convocar o mensageiro da outra parte para obter ajuda. Será que ela sabe a verdadeira identidade de Aurore ou descobriu através daquele obituário que Aurore já faleceu? Lumian murmurou para si mesmo. Enquanto refletia, uma ideia lhe ocorreu. Ele realmente conseguiu invocar o mensageiro de ela. O encantamento de invocação consistia em apenas 3 frases. Lumian tinha certeza de que a última frase era um mensageiro que pertence a ela. As 2 primeiras frases seguiam um formato e requisitos fixos. Contanto que ele tentasse mais algumas combinações, encontraria a sequência correta. Além disso, nessas circunstâncias, Lumian não enfrentaria nenhum perigo mesmo que as combinações iniciais estivessem incorretas. Isso porque a descrição de um mensageiro pertencente a ela eliminava outras possibilidades. Em outras palavras, ele ou não conseguiria invocá-la ou conseguiria invocar o mensageiro de ela. Devo escrever uma carta para ela e informá-la do que aconteceu com Aurore? Lumian ficou momentaneamente sem saber o que fazer. Considerando que sua irmã havia mencionado meu caderno quando o afastou e que grande parte do conhecimento místico em seu caderno se originava da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Cacheado, Lumian rapidamente tomou uma decisão. Se ele conseguisse estabelecer uma conexão com essa organização, isso o ajudaria a descobrir as informações cruciais escondidas no caderno do bruxo. Ele resolveu convocar o mensageiro de ela imediatamente. Embora ainda tivesse dúvidas sobre o vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, ele não acreditava que ele possuísse qualquer valor que ela almejasse. Além disso, Aurore confiara em ela enquanto ela estava viva. Lumian caminhou até a mesa de madeira, sentou-se e começou a escrever. Senhora ela. Peço desculpas por escrever esta carta. Sou o irmão mais novo de Mubi. Lamento informar que ela sofreu uma tragédia e faleceu. Isso envolve uma catástrofe causada pela adoração a um deus maligno. Apenas algumas pessoas, incluindo eu, escaparam. Não tenho certeza se este assunto lhe interessa, então não vou me alongar. Não quero tomar seu tempo. O que eu quero saber é: algum trouxa mencionou algo suspeito para você no último ano? Após encarar a carta por alguns segundos, Lumian inspirou lentamente e dobrou o papel. Em seguida, ele limpou o quarto, remontou o altar e tentou a primeira combinação. O espírito que vagueia pelo infundado, uma criatura amigável que pode ser subjugada, um mensageiro que pertence unicamente a ela. Após recitar o encantamento, Lumian contemplou a chama verde escura da vela e aguardou pacientemente a chegada do mensageiro. O tempo passou, mas nada aconteceu no altar. Sem se deixar abalar, Lumian falou novamente: Eu invoco em meu nome. O espírito que vagueia acima do mundo. A criatura amigável que pode ser subordinada. Um mensageiro que pertence exclusivamente a ela. A chama verde escura da vela tremeluziu subitamente e aumentou de tamanho. Naquele instante, a área acima não só permaneceu sem iluminação, como também escureceu. Na escuridão, uma forma se materializou rapidamente. Era um crânio com forma humana, aparentemente forjado em prata pura. Emitia uma luz suave que dissipava a escuridão que se aproximava. Chamas branco pálidas ardiam nas órbitas oculares do crânio, instilando uma sensação de perigo em Lumian. Após encarar Lumian por alguns segundos, o crânio de prata pura abriu a boca e mordeu a letra que voava pelo ar. Então, recuou para a escuridão reconstituída. 138 carta. Lumian completou o ritual em sua segunda tentativa. Ele limpou a mesa de madeira e abriu o grimório de Aurore. Sob a luz da lâmpada de carbureto, folheou as seções relevantes. Em menos de 15 minutos, ele pressentiu algo. Levantou os olhos e fixou o olhar em um ponto próximo à janela. Uma carta dobrada jazia ali, intocada. Tão rápido assim? Lumian, surpresa, estendeu a mão e pegou a carta. A resposta de ela, vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, chegou mais cedo do que o esperado. Lumian desdobrou a carta e leu rapidamente as palavras escritas com elegância. Sinto muito por isso. Desde que Mugli faltou ao encontro do mês passado,
tenho tido um mau pressentimento. Existem muitos perigos neste mundo. Às vezes, não podemos evitá-los simplesmente porque queremos, a menos que possamos controlar todos ao nosso redor. Se quiser, pode me contar sobre o infortúnio de Mowgli. Não precisa entrar em muitos detalhes. Apenas me diga a situação geral. Pelo fato de você conseguir invocar meu mensageiro, deve ter trilhado o caminho do além. Não sei se sua irmã me disse que isso significa que você estará sempre acompanhado de perigo e loucura, mas preciso lembrá-lo de que moderação e cautela são nossos melhores amigos. No futuro, se você tiver alguma dúvida sobre misticismo, pode me escrever. Embora eu não seja alguém com vasto conhecimento, posso responder a muitas perguntas. Encontrei a Mubli apenas 2 vezes no último ano, principalmente para discutir vários assuntos relacionados ao domínio do Beyonder. O que me impressionou profundamente foi que ela mencionou que um amigo dela estava tendo um sonho estranho e que esperava encontrar uma solução. Se necessário, ela queria contratar um psiquiatra de verdade para tratá-lo. Lumian leu em silêncio a resposta de ela, com o rosto contorcido pela emoção. Aurora estava em busca de uma solução para seu sonho bizarro. Lumian recompôs-se e ponderou sobre sua resposta. De repente, ele congelou. Com as sobrancelhas franzidas, murmurou. Aurora contou a ela sobre a contratação de um psiquiatra de verdade. Considerando a descrição de Madame Suzy, um verdadeiro psiquiatra deve se referir a uma sequência específica do caminho do espectador. Somente seres além do comum, versados neste domínio, podem me impedir de sonhar com um mundo envolto em névoa cinzenta. A questão não era a situação. O problema era. O Grimório de Aurore só tinha a sequência 9, espectador, registrada para o caminho. No entanto, ela claramente sabia sobre psiquiatras. Lumian rapidamente se lembrou das 2 conversas que teve em seu sonho. Primeiro, Aurore disse que queria encontrar um hipnotizador de verdade para ele. Em segundo lugar, Aurore mencionou que conhecia a sequência 9 e a sequência 8 de todas as vias e tinha um certo entendimento delas. O termo psiquiatra é frequentemente associado à hipnose. Hipnotizador provavelmente também faz parte da sequência do espectador, talvez até mesmo superior à do psiquiatra. O Grimório de Aurore não contém registros da sequência 8 ou da sequência 7 correspondentes ao caminho do espectador. A expressão de Lumian tornou-se grave, misturada com uma excitação distorcida. Após tantos dias, ele finalmente descobriu uma discrepância no Grimório de Aurore. Antes, ele tinha suas suspeitas, mas não tinha certeza se havia alguma anomalia oculta. Afinal, Aurore, em seu sonho, era uma figura formada a partir de suas memórias e impressões sob a influência do fragmento de alma. Tudo o que ela disse poderia não ser preciso ou completo. Era normal que ela não mencionasse nenhuma exceção explicitamente. Agora, a resposta de ela confirmou indiretamente que Aurore realmente conhecia uma ou mais sequências dentro do caminho do espectador e possuía certo conhecimento de suas habilidades relacionadas. Porque Aurore não havia registrado esse conhecimento em seu grimório. Qual era o segredo por trás dessa inconsistência? Lumian pegou uma folha de papel em branco, com uma mistura de tristeza e expectativa. Em menos de 1 minuto, ele escreveu, prezada senhora ela. A verdade é, minha memória dos acontecimentos reais está fragmentada devido à calamidade. Se você pudesse me ajudar a localizar Guillaume Bennett, Police de Roquefort e outros, eu ficaria profundamente grato. Suas aparências e características podem ser encontradas nos cartazes de procurados das autoridades. Por fim, estou curioso para saber qual era o verdadeiro psiquiatra que Mowgli pretendia contratar. Em sua carta, Lumian mencionou brevemente Cordu. Ele não fez nenhuma menção ao sonho, ao loop ou ao seu resgate. Apenas especulou que o padre Guillaume Bennett, sob a influência de alguém, havia adorado um deus maligno e banido Madame Poalis, que seguia outra divindade sinistra. Bennett então tentou um ritual com toda a aldeia como sacrifício. No momento crucial, Mowgli, escolhido como receptáculo, empurrou Lumian para longe, um sacrifício essencial, causando o fracasso do ritual e a destruição de Cordu. Finalmente, os Beyonders oficiais, que haviam sido chamados para ajudar, resolveram a situação. Lumian remontou o altar, invocou o crânio de prata e entregou-lhe a carta. Em menos de 15 minutos, ele recebeu uma segunda resposta de ela. Em vez de comparar a velocidade de resposta entre Madame Magiciane e Madame Ella, Lumian leu avidamente o conteúdo da carta. Consigo sentir sua tristeza e compreendo seu desejo de descobrir a verdade e se vingar do perpetrador. Como amigo de um trouxa, ajudarei você da melhor maneira possível, incluindo, mas não se limitando a, localizar esses indivíduos. Também posso lhe oferecer uma nova pista sobre este assunto.
Pelo que sei, os pais de Mowgli e outros membros da família podem ainda estar vivos neste mundo. Ela se afastou deles por algum motivo e não se atreveu a voltar para Trier. Não sei se eles correm algum perigo ou se entraram em contato com os seguidores do deus maligno. Não sei qual psiquiatra Mowgli procurou. Nossa organização tem vários psiquiatras genuínos, e muitas das reuniões que Mowgli e eu frequentamos não coincidem. Vou ajudá-lo perguntando a membros que interagiram com ela para ver se você consegue obter a resposta que procura. Até que esta investigação esteja concluída, ajudarei a ocultar o fato de que Mowgli está morto. Caso você se mude no futuro, lembre-se de acionar meu mensageiro novamente para que eu não perca o contato com você após obter informações importantes. Após a leitura, Lumian permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de expirar lentamente. Inicialmente, ele imaginou que Madame Ella o convidaria para se juntar à Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, ocupando o lugar de Aurore. Dessa forma, ele poderia investigar com mais eficácia o psiquiatra que Aurore desejava contratar. No entanto, a organização parecia ser extremamente cautelosa na admissão de novos membros. Eles poderiam até precisar atender a critérios específicos para serem considerados candidatos. Por exemplo, Aurore havia mencionado que nenhum deles poderia retornar às suas cidades natais. Talvez Madame Ella esteja me observando e me testando. Lumian se tranquilizou e retomou o estudo do Grimório de Aurore. Quanto à família original de Aurore, ele não fazia ideia de por onde começar. Quarta-feira, 19h50, 20 rudes blusas blanches. Lumian bateu a porta de Osta Tru, vestindo um uniforme de operário azul acinzentado e um boné azul escuro, quase preto. Osta, vestido com um manto preto e um capuz, abriu a porta de madeira e olhou em volta. Sorriu e comentou: "Você é mais pontual do que eu esperava. Compro minhas promessas melhor do que você imagina." Lumian entrou na sala e entregou a Osta notas e moedas no valor de 80 verdor. Osta aceitou, contando 2 vezes com um sorriso ainda maior. Enquanto guiava Lumian escada abaixo, ele divagava: "O distrito do mercado está um tanto caótico ultimamente. O barão Brignais nem sequer veio me pedir dinheiro." "Um chefe de gangue morreu", comentou Lumian com indiferença. Ao perceber a ligação, Osta disse com pesar: "Porque o barão Brignais não pôde ter morrido?" Mesmo que o barão Brignais estivesse morto, ainda existiriam o barão Guillaume e o barão Pierre. Enquanto a máfia de Savoy existir, você terá que pagar o empréstimo que deve, provocou Lumian. A expressão de Osta se tornou amarga. Em pouco tempo, ele e Lumian embarcaram em uma carruagem pública. Cada um pagou 30 cupetes e encontraram assentos. Em cerca de 1 hora, a carruagem chegou à Avenue du Boulevard, na margem norte do rio Senzo, no Quartier 8, vinda do Limarché do Quartier du Gentleman, na margem sul do rio. Este era o coração de toda a República de Intis. O pavilhão presidencial do prazer, o grande palácio onde o imperador Roselle residiu, e várias sedes de jornais ficavam aqui, cercados por residências luxuosas. Lumian tinha lido anteriormente nos jornais que o aluguel médio neste bairro era de 4.000 verdor por ano, aproximadamente 74 verdor por semana. Os mais caros podiam chegar a dezenas de milhares. Ao notar a carruagem vazia, Lumian baixou a voz e perguntou a Osta, o SR. "Cá está organizando uma reunião na Avenida do Boulevard?" Osta deu um sorriso irônico e respondeu, sempre. "A Psychic Arcane também tem sua sede na Avenue du Boulevard." "Você sabe mesmo como se esconder." Lumian contemplou a ampla e plana avenida do lado de fora da janela, as ordenadas árvores de guarda-chuva entisarinhadas na rua e os elegantes edifícios de cor clara atrás delas. Pouco antes das 20h50, Osta conduziu Lumian para dentro da luxuosa casa bege de 6 andares, localizada no número 19 da Rue Shir. Esta é a sede da revista Psychic, mas eles ocupam apenas os 3 últimos andares. Osta não subiu as escadas, mas virou à direita em um corredor no térreo. Só então ele informou Lumian, o SR. "Cá quer vê-lo antes." "Certo." Lumian inclinou a cabeça e ajeitou o chapéu, aparentemente preocupado com alguma coisa. Osta tirou uma máscara cor de ferro e sorriu. "É hora de se disfarçar. Você não pode deixar que todos vejam sua verdadeira aparência." No instante seguinte, Lumian olhou para cima. Seu rosto estava coberto por várias camadas de bandagens brancas, deixando à mostra apenas os olhos, as narinas e as orelhas. Ao ver isso, o coração de Osta quase parou por um instante. 139 SR. Tá. Em instantes, Osta, que estava prestes a reclamar, conseguiu forçar um sorriso e disse: "Você tem uma aparência bastante ameaçadora assim." "É um estilo clássico na literatura", respondeu Lumian com um tom deliberadamente presunçoso.
Osta não disse nada, optando, em vez disso, por colocar sua máscara de ferro, ocultando sua expressão. Dando alguns passos à frente, ele parou e bateu na porta à direita. Duas longas pausas, uma breve pausa e uma longa pausa. Lumião observava as ações de Ostatru com um olhar atento de um caçador. Em poucos segundos, a porta de madeira vermelho escura se abriu rangendo. A primeira coisa que Lumian viu foi um tapete macio de cor amarelo claro, seguido por mesas, cadeiras, sofás e prateleiras de exposição em estilo clássico. Uma figura estava de pé nas sombras projetadas pelos candeiros a gás próximos às janelas que iam do chão ao teto. Assim como Ostatru, ele vestia o manto negro de um antigo feiticeiro, completo com um grande capuz. Lumian não pôde deixar de pensar: será que dá para enxergar claramente a pessoa à sua frente quando se está vestido assim? SR. K. Ciel chegou, anunciou Osta respeitosamente à figura de quase 2 metros de altura ao entrar. Lumian seguiu de perto. Com um estrondo, a porta se fechou atrás dele. O SR. K virou-se para Lumian. Por que você quer participar da nossa reunião? Sua voz era baixa e rouca. Para fórmulas de poções, características de Beyonder, itens místicos e conhecimento de misticismo. Não é como se fosse por amor ou fé, certo? Lumian respondeu com cinismo intencional. Então ele deu uma risadinha. Eu sei que não é isso que você quer ouvir, mas não importa. Não me importo de falar sobre mim. A voz de Lumian ficou mais grave. Em uma catástrofe causada pelos poderes de um Beyonder, perdi toda a minha família. Não só me causou uma dor imensa, como também me fez perceber que esses tais deuses ortodoxos não podem nos salvar. A partir daquele dia, busquei o poder de um Beyonder e uma maneira de esquecer toda a dor. Eu queria me tornar poderoso o suficiente. Queria que aqueles que me causaram infortúnio experimentassem a mesma tortura. O SR. K, encapuzado, parecia encarar Lumian sem interrupção. Já Ostatru estava visivelmente chocado. As palavras de Ciel revelavam uma dor crua e desmascarada. Seu desejo pela fonte das mulheres samaritanas era genuíno. Assim que Lumian terminou de falar, o SR. K assentiu com a cabeça e disse: há duas regras para participar da nossa reunião. Em segundo lugar, não tente seguir outros participantes. Apenas essas duas? Lumian não esperava tão poucas restrições. Ele não precisou pensar muito para identificar imediatamente várias brechas. Não atacar diretamente. Isso significa que posso usar provocar para incitar o oponente à morte. O fato de eu não tentar seguir o alvo não significa que eu não possa fazer mais nada com ele. É permitido vender ingredientes falsificados, fórmulas falsas, características falsas de Beyonder e itens místicos falsos. Lumian reprimiu o impulso de retrucar e assentiu com a cabeça. Sem problemas. Enquanto respondia, sentiu o olhar do SR. Cá sobre si, examinando cada centímetro de sua carne e pele. Isso o fez sentir como se estivesse na mira de uma cobra venenosa. Após alguns segundos, o SR. K prosseguiu. Se preferir não revelar o que possui e o que deseja, pode anotar a transação desejada com antecedência, e meu assistente a copiará para um quadro negro portátil para que todos os participantes possam ver. Se achar que não importa, pode fazer o pedido na hora. Da mesma forma, durante o encontro, você poderá concluir as transações por meio do meu atendente ou diretamente com a outra parte. Lembre-se, transações envolvem riscos. Não posso garantir a autenticidade de todos os itens, materiais ou informações. Claro, você pode optar por me pagar para autenticá-los, reduzindo efetivamente o risco. O poder de um notário. Lumian lembrou-se do Grimório de Aurore. Essa era a sequência 6 do Caminho do Sol, e a maioria dos além dispositivos nesse caminho pertencia à Igreja do Sol Eterno Ardente. Diante disso, Lumian suspeitou que o SR. K poderia não ser um tabelião, mas sim possuir um item místico relacionado. Lumian recompôs-se rapidamente e perguntou ao SR. K, posso anotar minhas necessidades agora? O SR. K acenou com a cabeça e fez um gesto em direção a uma mesa no lado direito da sala. Escreva-as ali. Meu assistente irá recolhê-las. Lumian aproximou-se da escrivaninha marrom, adornada com revistas como Psychic, Lotus, Arcane e outras. Desdobrou uma carta perfumada e pegou uma caneta tinteiro vermelho escura. Após pensar um pouco, escreveu: 1. Possuo uma arma Beyonder danificada. Procuro alguém capaz de repará-la. Preço negociável. 2. Compra de informações sobre uma criatura peculiar. Suspeita-se que esta entidade de aparência feminina seja um corpo espiritual. Possui longos cabelos turquesa que envolvem seu corpo e exala uma aura sedutora. Pode induzir sonhos eróticos com ela mesma como figura central.
Detalhes adicionais desconhecidos. A recompensa depende do valor da informação fornecida, variando de 10 a 100 verdor. Lumian considerou adicionar um terceiro ponto sobre a experiência de atuação de um provocador, mas desistiu da ideia após refletir um pouco. Ele se lembrou de Aurore mencionando técnicas de atuação, a lei da conservação das características Beyonder e outros conhecimentos místicos em seu pesadelo. Tal conhecimento não era comum entre os Beyonders comuns. E ele estava se passando por um recém-chegado que acabara de entrar no mundo Beyonder devido a um desastre, em busca de mais conhecimento e recursos. Se ele escrevesse a palavra atuando, o SR, K certamente ficaria desconfiado. É claro que Lumião não considerava isso uma farsa. Ele era realmente um novato que havia entrado no mundo Beyonder após um desastre e buscava mais conhecimento e recursos. No entanto, seu envolvimento no desastre original foi de alto nível, permitindo-lhe encontrar figuras poderosas como Madame Maga. Como resultado, ele possuía vasto conhecimento de ponta, mas lhe faltava senso comum, dependendo do Grimório de Alvore para preencher as lacunas. Após depositar a carta e a caneta, Lumian saiu com Osta e entrou em uma sala no final do corredor. A sala parecia um salão. Sofás, cadeiras, uma mesa redonda, uma mesa de centro, banquetas e outros móveis estavam dispostos de forma casual, criando uma atmosfera relaxante. Vários participantes da reunião já haviam chegado. Alguns usavam túnicas pretas e capuzes que quase cobriam seus rostos. Outros ostentavam maquiagem de palhaço ou demônio, enquanto alguns usavam máscaras toscas ou elaboradas. Por um instante, Lumian sentiu como se tivesse entrado em um baile de máscaras. Ele e Ostatru sentaram-se em lugares separados após entrarem separadamente. Lumian escolheu um banco de bar, quase tentado a pedir um copo de absinto para completar o visual. Logo em seguida, o SR. K entrou e acomodou-se na poltrona reservada para o organizador. Seus assistentes, usando máscaras e luvas, trouxeram um quadro negro portátil repleto de pedidos de transação. A primeira coisa que Lumian notou foi um pedido por características de Beyonder. Sequência de caminho do guerreiro 8, característica de pugilista Beyonder, 15.000 verdor. Negociável. Uma característica Beyonder de sequência 8 sendo vendida por 15.000 verdor ou mais. Lumian ficou inicialmente atônito, depois dominado por mágoa e arrependimento, como se desejasse beber da fonte do esquecimento. Ele acabara de matar Margot, uma provocadora de sequência 8 da linhagem do caçador. Adotando uma postura cautelosa, Lumian não havia incomodado Margot até que o fantasma de Montsouris atacou, abandonando o campo de batalha mais cedo. Embora tivesse ganho mais de 1.000 verdor de Margot através da troca de destinos, isso empalidecia em comparação com o valor das características do Beyonder provocador. Momentos depois, Lumian mal conseguiu se recompor. Suas ações tinham sido a melhor opção. Se ele tivesse continuado a importunar Margot, algo poderia ter dado errado ou atraído a atenção das autoridades. Embora Margot ainda estivesse morta, ele poderia ter se metido em outra crise. Em seguida, Lumian examinou os demais detalhes da transação. Uma folha negra de elfo, 180 verdor. 2 páginas do diário original do Imperador Roselli, 300 verdor. Fórmula da poção sequência 6 Barão da Corrupção, 65.000 verdor. Ao examinar a lista, Lumian entendeu por que sua irmã Aurore era tão extravagante com seus gastos. Vamos começar, disse o SR. Cá com a voz rouca, examinando a sala com um olhar. Seus assistentes liam as anotações em voz alta, uma a uma. Algumas ficavam sem resposta, enquanto outras eram discretamente finalizadas pelos assistentes. Lumian observava em silêncio, concentrado em familiarizar-se com essas situações e coletar informações. Conforme a reunião se aproximava do fim, o atendente junto ao quadro negro portátil finalmente anunciou o primeiro pedido de Lumian. Seguiu-se um silêncio. Após mais de 10 segundos, um homem esparramado num divã de canto soltou uma risadinha. A maioria dos especialistas em restaurar itens místicos e armas Beyonder encontra-se na Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas. Tente procurar lá. Seu rosto estava coberto de tinta a óleo, como se ele estivesse se disfarçando de selvagem das florestas do continente sul. Ignorando o comentário sem graça, o assistente do SR. K transmitiu o segundo pedido de Lumian. Os participantes da reunião trocaram olhares perplexos, como se aquela estranha criatura fosse novidade para eles. Um bando de Beyonders de sequência baixa sem a menor ideia do que estavam fazendo. Lumian tombou internamente, decepcionado. Nesse instante, o homem que havia feito a piada antes comentou: Isso me fez lembrar de algo. Ei, aqui vai uma dica grátis.
Onde o rio Zenzo encontra o rio Rian, rio abaixo, fica uma cidade chamada Almete. Muitos moradores de classe média de Trier gostam de velejar e nadar por lá. No início do ano passado, ou talvez antes, ocorreram 3 mortes consecutivas de mulheres. Elas morreram de fraqueza devido a excessos, sem parceiros conhecidos, nem mesmo secretos. A única característica em comum entre elas era o fato de contarem às amigas sobre os sonhos vívidos e sedutores que vinham tendo recentemente. 140 pinturas. A situação apresenta semelhanças com o caso de Charlie, mas com uma diferença crucial. Estas vítimas são todas mulheres, enquanto Charlie é um homem. Será possível que a estranha entidade que se acredita ser Susana Matisse não esteja limitada por um gênero específico? Ou existiria uma contraparte masculina para a criatura? Esta última hipótese parece mais provável, visto que todas as 3 vítimas em Almete eram mulheres e nenhum homem foi alvo do ataque. Sim, existem diferenças entre as 3 mulheres e Charlie. Nenhuma delas tinha um parceiro, nem abertamente nem secretamente, e Charlie tornou-se amante de Madame Alice pouco depois de invocar Susana Matisse. Se isso não tivesse acontecido, teria ele tido o mesmo destino das 3 vítimas, consumido pela vida devido aos excessos. Teria Madame Alice sido uma substituta sacrificial, ou teria sido apenas o começo? Lumian elaborou uma teoria com base nas informações fornecidas pelo homem com o rosto pintado. Ele esperava que as autoridades levassem este caso a sério e não descansassem até que Susana Matisse fosse completamente derrotada. Quanto à possibilidade de as autoridades suspeitarem da presença de Beyonders entre os amigos de Charlie devido à carta, Lumian não estava muito preocupado. Ele havia ocultado intencionalmente as informações e circunstâncias de Charlie na carta, chegando a inserir um pequeno erro em um detalhe aparentemente insignificante. O autor parecia nutrir um profundo rancor contra Susana Matisse, a quem havia rastreado por um longo período, e buscava usar a situação de Charlie para obter a ajuda das autoridades em busca de vingança. Como resultado, o foco estava mais voltado para o problema de Susana Matisse, com uma compreensão limitada da situação de Charlie. Após os participantes reunidos discutirem o estranho caso em Almate, o assistente do SR K revelou um objeto envolto em um pano preto. Outro participante apresentou: "Esta é uma pintura de um amigo de um dos nossos participantes. Ele era um colega Beyonder que teve um fim prematuro e bizarro há 2 meses. Antes de morrer, ele criou esta pintura." Com um movimento rápido, o atendente removeu o pano preto, revelando a obra-prima final do Beyonder falecido. A pintura a óleo era uma explosão de cores vibrantes, criando uma cena surreal e fascinante. Ervas daninhas verdes e imponentes alcançavam os céus, um sol dourado jazia oculto em um poço, um rio vermelho sangue despencava do céu, uma figura sombria dançava e crânios brancos se fundiam em nuvens. Um simples olhar para a pintura deixou Lumian desorientado. O atendente que apresentou a pintura explicou: "Esta obra de arte possui uma forte influência psíquica. Ela afeta a mente de todos que a contemplam, provocando confusão e vertigem em graus variados. A exposição prolongada pode até resultar em doenças mentais." De acordo com as cartas e anotações de diário deixada pelo criador da pintura, ela pode conter pistas sobre a essência da realidade e as origens do misticismo. Esta pode ser também a chave para compreender a verdadeira natureza de sua estranha morte. Qualquer participante interessado em estudar a pintura pode negociar um preço. Você quer vender uma coisa dessas por dinheiro? Eu não aceitaria nem se fosse de graça. Lumian resmungou internamente, desviando o olhar. Ele não queria ter nada a ver com nada que ocultasse a verdade, a essência ou a origem do mundo. Como Aurora havia dito certa vez, não se deve olhar ou estudar coisas que não se deve ver ou compreender. Era evidente que a maioria dos participantes da reunião relutava em gastar dinheiro com uma pintura tão sinistra e envolta em mistério. Por fim, o assistente do SR a aguardou, cobrindo-a novamente com o pano preto. Em seguida, o encontro deu lugar a uma fase de discussão aberta. Os participantes conversaram informalmente sobre rumores e lendas, tomando o cuidado de ocultar quaisquer detalhes sobre suas verdadeiras identidades. Às 10h15, o SR declarou o encontro encerrado e os participantes se dispersaram em grupos. Ao sair, Lumian percebeu que o organizador o estava avaliando, analisando cada movimento seu. Será que ele vai mandar alguém me seguir e investigar? Lumian não pôde deixar de se perguntar. Em vez de se preocupar, ele estava ansioso para que acontecesse. Afora o ocasional envio de um mensageiro, seu comportamento era banal. Ele resistia a qualquer escrutínio. Contanto que se abstivesse de contatar a Senhora Mágica, Lumian acreditava que o SR
K logo receberia um relatório quase inteiramente verídico. Suspeitava-se que Ciel, um bem-under selvagem e sem bom senso em muitas áreas, fosse originário de Cordu e estivesse à procura de Guillaume Bennett e seus associados. Ele também era um homem procurado. Nesse cenário, se Lumian demonstrasse suas habilidades e sua atitude excepcional, não demoraria muito para que ele recebesse um convite do SR. Cá para se juntar às suas fileiras e se tornar parte da organização por trás dele. Às vezes, revelar inadvertidamente as próprias vulnerabilidades e circunstâncias reais era um meio eficaz de ganhar confiança. Com isso, Lumian e Osta encontraram um canto escondido no número 19 da Rue Shir, onde removeram seus disfarces antes de retornarem ao Le Marché do Quartier do Gentleman. Enquanto caminhava em direção à Rua Anarquia, Lumian franziu a testa, confuso. Ele não tinha percebido que alguém o estava seguindo. Será que o SR? K não tem planos de me investigar, ou será que a pessoa que me seguia era tão habilidosa e excepcionalmente talentosa que eu não consegui detectar sua presença? Lumian ponderou as possibilidades, mas acabou por afastá-las da sua mente. Em todo caso, ele não temeria uma investigação, a menos que o SR. K estivesse em conluio com a máfia do veneno. Ao entrar no albergue do Coq Doré, Lumian notou que ainda estava cedo. Atravessou o saguão, agora impecável, e desceu até o bar no subsolo. Antes que ele pudesse assimilar a cena, a voz exuberante de Charlie chegou aos seus ouvidos. Vocês acreditam? Há apenas 3 horas eu estava na delegacia acusado de assassinato. E agora, aqui estou eu, bebendo e cantando com todos vocês. Senhoras e senhores, tive uma experiência incrível, como nenhuma outra. Aposto que nenhum de vocês conseguirá superá-la. O aprendiz de atendente saltou para cima de uma pequena mesa redonda, garrafa de cerveja na mão e dirigiu-se aos clientes ao redor. Seus cabelos castanhos curtos estavam despenteados, como se não tivessem sido penteados há dias, e uma barba por fazer era visível ao redor de sua boca. Já, a Lumian havia previsto que Charlie levaria mais 2 ou 3 dias para ser libertado. Ao avistar Lumian da mesa, Charlie acenou com seu braço curto e gritou para a multidão: Contarei esse encontro ainda mais estranho com vocês mais tarde. Vestindo uma camisa de linho e calças pretas, ele saltou da mesa e correu até o balcão do bar com uma garrafa de cerveja na mão. Sentou-se ao lado de Lumian e disse ao barman de rabo de cavalo, Pavar Neson, um copo de absinto. Obrigado. Virando-se para Lumian, ele disse: Essa é por minha conta. Lumian aceitou a oferta com um sorriso sereno. Você está com uma aparência muito boa. Claro. Pelo menos não preciso me preocupar em ser enforcado. Eu detestaria que milhares se reunissem ao meu redor enquanto eu morresse, considerando que ninguém se importa comigo quando estou vivo, disse Charlie, com um alívio evidente no rosto. Os cidadãos de Trier se deleitaram ao testemunhar a execução de condenados à morte. Sempre que alguém era condenado à forca ou a um pelotão de fuzilamento, as ruas ficavam lotadas de espectadores. Na era clássica, anterior ao imperador Roselle, existia até mesmo um costume centrado nesse fascínio, a caminho da prisão, para o cadafalso, se algum transeunte concordasse em casar-se com o condenado, sua sentença seria comutada, reduzida ou até mesmo totalmente absolvida. Você está completamente bem? Perguntou Lumian. Charlie deu um gole na cerveja e examinou a sala. Abaixando a voz, disse: Não posso revelar os detalhes. Assinei um termo de compromisso, um termo autenticado em cartório. Vocês não imaginam o poder disso. Charlie se conteve e continuou: O único problema é que perdi meu emprego de novo. Aquele maldito capataz acha que manchei a imagem do hotel. Não importa. Vou penhorar o colar de diamantes amanhã. Os policiais já me devolverão. Esse dinheiro vai me sustentar por um bom tempo. Posso pagar umas bebidas para os garçons do café na Rue des Blouses Blanches. Com certeza vou encontrar um emprego melhor. Ele queria acrescentar: Vamos juntos quando chegar a hora, mas, lembrando-se da coragem e das habilidades de Ciel, descartou a ideia discretamente. Lumian tomou um gole do absinto que o barman me ofereceu e fez um gesto para que Charlie se juntasse a ele em um canto vazio. Assim que se certificou de que o ruído ao redor era suficiente para abafar a conversa e que ninguém estava ouvindo atrás da porta, Lumian perguntou: A situação com Susana Matisse foi resolvida? Não sei. Charlie balançou a cabeça. Eles fizeram muitas coisas, mas não posso te dizer. Eles prometeram fornecer proteção por um período de tempo, perguntou Lumian pensativamente. Charlie respondeu sem jeito: Não posso te dizer. Lumian sorriu e retrucou: Parece que sim. Se não tivessem prometido proteção, as palavras correspondentes não existiriam e não estariam sujeitas ao compromisso de confidencialidade.
Charlie não esperava que Ciel adivinhasse com tanta precisão. Lumian perguntou: Eles te disseram alguma coisa? Compartilhe o que você souber. Charlie refletiu por um momento e disse: Disseram-me para não entrar em pânico se eu tivesse aquele sonho de novo. Devo ir à catedral mais próxima depois do amanhecer. Você não conhece a Catedral do Sol Ardente Eterno, conhece? Agora sou um verdadeiro crente no Sol Ardente Eterno. Lumian ergueu a mão direita sem expressão e desenhou um triângulo no peito. Charlie ficou em silêncio. Após beber com Charlie, Lumian retornou ao quarto 207 e continuou estudando o Grimório de Aurore. Ele se lavou antes da meia-noite, deitou-se na cama e adormeceu. Pan, 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 pan. Lumian foi despertado abruptamente por batidas insistentes na porta. Quem poderia ser? Franzindo a testa, ele agarrou Fallen Mercury e aproximou-se cautelosamente da porta, entreabrindo-a. Charlie ficou do lado de fora. Ainda vestido com uma camisa de linho, calças pretas e sapatos de couro sem alças, seu rosto estava pálido e tomado pelo medo. Ao ver Lumian, ele pareceu recuperar a compostura. Quase perdendo o controle da voz, gaguejou de terror. Sonhei com aquela mulher de novo.